Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. O nome completo da senhora, qual que é? Kathleen Ohano Baptista. Tá, Kathleen, meu nome é Thiago, sou juiz de direito e sou responsável aqui por tocar a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, né? Kathleen, eu tenho conhecimento, pelo menos essa é a minha anotação aqui no processo, a senhora era esposa do Wesley, Sim. que é a vítima fatal aqui, né? Sim. A vítima consumada desse processo. Sim. Em relação ao Eduardo Straub de Souza Godoy, e Ricardo Straub de Souza Godoy, são as pessoas acusadas aqui. A senhora conhece, sabe quem são? Sim. Tá, parentesco com algum deles, a senhora tem? Oi? Parentesco com o Eduardo ou Ricardo? Não, parente não. Tá. A senhora será ouvida como testemunha, presta aqui o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de responder por um crime de falso testemunho. Quero crer que o Ramos, oficial de justiça, já perguntou para a senhora a respeito da presença dos acusados aqui em plenário enquanto a senhora presta depoimento. Sim. A senhora disse que não gostaria que eles estivessem. Tá, sente constrangido, não tem problema, eles aguardam lá fora. Quem vai conversar com a senhora a partir de agora é Glitz, promotor de justiça, tem a palavra. Muito obrigado, excelência. Boa tarde, Kathleen. Boa tarde. Kathleen, esse processo trata fatos ocorridos em 17 de outubro de 2021, em que houve a morte do Wesley e uma tentativa de homicídio contra a vítima Wagner. Esses fatos, segundo consta na denúncia, né, teriam sido praticados pelo Eduardo e pelo Ricardo, réus sendo julgados aqui hoje. Principalmente para que os jurados, que são os juízes da causa hoje, possam esclarecer alguns fatos que lhes é importante para julgar o processo. Eu gostaria que você compartilhasse, pudesse contar o que aconteceu naqueles dias, né? 16, 17, 18 de outubro de 2021. Desde o começo, por gentileza. Num sábado, tudo começou no sábado. Daí de madrugada, à noite meu marido saiu, porque ele era usuário de droga. Ele saiu, não sei muito bem aonde eles estavam. E o Ricardo chegou na minha casa de madrugada, bateu na minha janela, perguntando onde que estava o Wesley. E eu falei que eu não sabia onde que estava. Que ele tinha saído, né, beber, e não sabia onde que ele estava. Sabe se ele tinha saído beber com o Ricardo e o Eduardo? Sim, fiquei sabendo que o Ricardo chamou ele, né, para sair. Os dois sempre saíam junto. Como para comer, como para beber, como para tudo, né. E ele chegou lá em casa, bateu na janela, falou onde que estava o Wesley, e eu falei que eu não sabia onde que estava o Wesley. Tanto eu não tinha conversado com ele, não tinha mandado mensagem nem nada. Aí ele falou, o Wesley pegou o meu carro e saiu, e eu não sei onde que está ele. Eu falei, Ricardo, eu também não sei, olha que horas que é, como que eu vou saber? Eu tô aqui com as crianças, eu não sei dele. E ele também não me falou nada, mas eu mando mensagem para ele perguntando, né, onde que ele está, se eu conseguir falar com ele, te mando mensagem. Não, tudo bem. Ele pegou e foi embora. Aí eram umas 10, 11 horas da manhã, umas 11 horas, não sei muito bem, já estava dia já. No domingo já? Isso, no domingo já. Isso daí foi na madrugada de sábado, né? Daí no domingo, eu acordei, como todos os dias, e limpei a casa, estava com as crianças, e mandei mensagem para ele. Falei, Wes, onde você está? E o celular dele estava desligado até o momento. E daí eu continuei fazendo as minhas coisas. Aí o Ricardo mandou mensagem, Kathleen, o Wesley sumiu, ele tá com o meu carro, não sei onde que ele tá. E eu falei assim, tá, mas eu também não sei onde que ele tá. Você sabe, o Wesley é chapado, ele vai para tudo que é lugar. Você sabe como que é ele. Deve estar na casa da mãe dele ou qualquer lugar. Você sabe que ele, quando usa as drogas, ele fica acuado, né, escondido, tem medo. Aí ele, não, tá bom então, mas qualquer momento que você, né, souber dele, você me avisa. Então, não, tranquilo, aviso sim. Daí, mas pode ficar tranquilo, não vai fazer nada, não. Daí era, acho que volta já do meio-dia, já, umas 11h30, meio-dia, foi os 2 pontinhos do WhatsApp pro Wesley. Aí até em seguida eu já liguei. Falei, oi amor, onde você tá? Você pegou o carro do Ricardo? Ele veio aqui atrás de você de madrugada. Eu tô bem.
Deu, tá, mas aonde você tá? Não, eu tô bebendo aqui, daqui a pouco eu já vou para casa. E relaxa, fica aí tranquila, que daí eu já vou pegar alguma coisa pro almoço, né, pra gente. Daí eu já levo aí para você. Não, tranquilo, tá bom. Mas tá tudo bem? Não, tá tudo bem, tá tudo sossegado. Fala pro Ricardo que eu já chego aí. Então, não, tá bom. Aí eu falei, Ricardo, o Wes apareceu, né? Ele tá tranquilo, tá com o teu carro, ele falou, e já tá vindo, que ele vai comprar alguma coisa para o almoço pra gente. Não, tudo bem. E passou, meia-noite, meio-dia e meio, meio-dia e 40, lá para uma 1h15, na hora do almoço, ele já deu, Wes, cadê você? Você não vai trazer nada para o almoço? Onde você tá? Dele, não. Kathleen, o negócio é o seguinte. Daí eu falo. Fiquei sabendo que o Ricardo roubou o carro da mãe. E eu não vou devolver esse carro. E vou ficar com o carro até ele dar parte do carro da mãe ou até ele me dar o dinheiro do carro da mãe. Aí eu falei, Wes, como assim? Olha quantos meses, né, que aconteceu com o carro da tua mãe. Mas eu não tinha... como que se diz? Eu não tinha como saber que foram eles. Agora que os piá que andam com eles me falaram. Eu falei, Wes, tem que saber muito bem o que você está falando, não é bem assim. E falei muito com ele. Falei, não, capaz, eles não iam fazer isso. Imagine, né, sabe de tudo na nossa vida, aqui em casa, tudo, capaz que eles iam fazer isso. Sim, Kathleen, é verdade. E até entanto eu não acreditei, porque o Wes também estava bêbado, né, chapado, com droga na cabeça. Eu falei assim, para, Wes, capaz, não faça isso, é bobeira, né. Não, tá bom, daí eu vou ver aqui, daí eu já falo com você. Daí eu falei assim, você vai trazer alguma coisa para o almoço? Não vou, e vou ver o que eu faço aqui. Se ele te perguntar onde que eu tô, não sabe de mim, fala que eu não te respondi. Então, ele começou as ligações. O Ricardo me ligando, perguntando onde que estava o Wes, eu também falei, não sei. Dele, eu tô atrás aqui, tô preocupado, vou ligar pro, né, pra Bruna, vou ligar para a mãe dele, perguntar onde que ele tá, se apareceu por lá. Aí eu falei, Ricardo, eu não sei, vou ligar, vou perguntar, vou saber, né, ver se eu consigo saber onde que ele tá, mas eu não sei. Aí foi, acho que daí até amenizou, daí começaram, acho que os dois conversar pelo celular. Aí ele ficou sabendo, né, que daí o Wes contou para ele, eu acho, que daí a última vez que ele já me ligou, de tarde, ele já falou, o Wes pegou meu carro, que ele falou que eu roubei o carro da mãe dele, ele já estava sabendo da história. Até entanto que antes ele não estava sabendo, mas daí depois que amenizou tudo, o Wes não falou mais comigo, não me bloqueou, né, porque daí eu ficava muito na cabeça dele, volta para casa, não faz essas coisas. Daí ele me bloqueou, daí ele não me respondia. Aí o Ricardo mandou mensagem, por que o Wes está fazendo isso, cara? Capaz mesmo que eu ia fazer uma coisa dessa, e não sei o quê. Deu, Ricardo, eu não sei, o Wes tá doido, você sabe como ele fica com essas drogas na cabeça, você sabe como que ele é. Não pode ficar assim, eu vou ter que ir pegar o carro de vocês, que daí era o carro nosso, né? Que estava lá em casa. Deu, não. Quem que falou que ia pegar o carro de vocês? O Ricardo falou que ia pegar o carro que estava lá comigo, né? Que era o carro do Wesley. Eu falei, não, ninguém vai pegar o carro do Wesley, não, tá doido? Até entanto que daí eu liguei pro pai dele e falei assim, posso guardar o carro aí? Porque os piá tá querendo pegar o carro do Wesley, eu não vou deixar. Ele, não, Kelly, pode guardar aqui, guarda na garagem, tá fechado o portão, ninguém vai pegar não. Deu, tá bom. Daí eu peguei, guardaram o carro, daí eu peguei, voltei para casa. Aí o Eduardo e o pai dele apareceu na minha casa. Bateu na porta, eu falei quem que era, dele, aqui é o Eduardo, Kathleen. E o pai, eu falei assim, entra, né? Dele, oi, tudo bem? Eu tava deitada na minha cama com as crianças. Dele, oi, tudo bem? Deu tudo. Cara, o que aconteceu com o Wes? Tá doidão, né? Deu, né? Pois é, cara, eu não sei o que aconteceu. Sumiu e sei lá, né? Que deu na cabeça esse louco. Cara, é foda, cara. Por que ele tá fazendo isso? Eu não sei. Jamais que a gente ia fazer as coisas com a Andréia. Você sabe, você tá ligado? A gente tem aí uma amizade tanto. Quanto tempo, né, que a gente tá aí. Eu falei, cara, é porque ele tá, né, infelizmente tá com essa droga na cabeça. Sabe como o Wesley é. Você sabe que é assim mesmo. Daí o pai dele, não, mas qualquer coisa, Cat, você sabe que é a minha casa, cara. Vai lá, né, fala pra gente, pega o carro, né, traz aqui pra mim. Deu, não, tá bom, capaz mesmo. Não vou ficar deixar ele fazer besteira. Daí, nisso que eu falei com
com eles, daí eles falaram, eles pegaram e foram embora. Isso já era umas 6 horas da tarde. Aí eu peguei e fui na casa da mãe dele. Eu falei, Andréia, o que está acontecendo? Ela, o Wes tá louco, veio aqui, falou que pegou o carro dos piá e não quer devolver e não sei o que né, a gente vai fazer. Deu, Andréia, se ele voltar aqui, você pega e segure ele, não deixa ele sair. Ai, Kathleen, ele já veio aqui, tentei segurar de todos os jeitos, não adianta, você sabe, o Wes é teimoso. Aí eu falei assim, não, mas a hora que ele vir aqui, você me liga, que eu venho correndo, pelo amor de Deus, segura o Wes aqui, para ele não ficar, né, vender esse carro, Deus me livre, fazer uma besteira na vida dele, que nem precisa desse carro aí, nem a gente não precisa. Daí, não, tudo bem. Aí eu peguei e fui para casa. Voltei para casa com as crianças e daí eu comecei a mandar mensagem para ele. Falei, Wes, vem embora. Vem embora, que já chega dessa confusão, entregue esse carro, você está fazendo coisa que, né, tá pensando, tá com a cabeça quente. Venha dormir, relaxa, toma um banho, fica em casa, mãe, né? Você entrega esse carro, deixa aí na frente, eles vêm, pega, entrega esse carro, pelo amor de Deus. Não, o Wes era muito teimoso. O Wes, se você falava com ele, era muito teimoso. Mais com essas benditas na cabeça, né? Ele era muito teimoso. Ele não queria saber de nada. Ele, vou fazer e pronto. Quando ele colocava uma coisa na cabeça, ele vai fazer e pronto. E eu falava muito com ele. Eu falava, Wes, por favor, não faz isso. Ó, as crianças, né? Tá assustada, esses piá não param de me ligar perguntando do carro. Eu também tô assustada, eu vou ficar lá na Deia, da irmã do Wagner, né? Vou ficar lá na Deia, porque a gente era vizinho. Eu falei, eu vou ficar lá na Deia, que eu tô assustada, né? As crianças estão assustadas e eu vou lá, porque daí eles não param de me ligar, eles estão atrás de você toda hora. Daí ele falou, não, tá bom, fica aí, que eu vou ver o que eu faço. Não, tranquilo. No início eu falava com a Andréia, né? Eu falava, Andréia, se ele chegar aí, se der segura, não vamos deixar ele fazer nada. Daí a Andréia, não, tudo bem, aqui. Eu ligava para a Bruno também, ligava para todo mundo falando, se ele aparecer, por favor, segura, vamos tentar fazer de tudo, né? Para ele não fazer merda. Vender esse carro, Deus me livre. Daí eu fui para casa da Deia, daí eu fiquei lá com as crianças, aí o Ricardo me ligou, já muito agressivo, já falando, Kathleen, eu vou aí pegar aquele carro dele aí, porque tá foda, eu não vou ficar de a pé, eu tô indo em todo lugar atrás dele. Fui lá no Liberdade já, cara, ele ofereceu o meu carro lá. Você tá me tirando e não sei o quê. Daí eu falei, cara, calma, eu não sei, Ricardo, eu não sei. Pelo amor de Deus, eu não sei onde que ele tá. Ele me bloqueou, ele não fala comigo, ele só fala quando quer. Ele desbloqueia o celular, ela fala uma coisinha, bloqueia de novo e fala quando quer. Eu não sei onde que tá. Eu tô com as crianças aqui, as crianças estão chorando, vocês brigando desse jeito, pelo amor de Deus, parem. Chega, eu tô cansada. Toda hora um me ligando, toda hora um me falando. Eu não quero mais escutar vocês. Tô cansada, chega, não quero mais falar com ninguém. Não me ligue mais. Vai se foder. Daí começou a me xingar, daí eu desliguei o telefone na cara dele. Falei que não. Daí o Eduardo começou a me ligar. Mas o Eduardo não foi em nenhum momento agressivo comigo. Ele pegava e falava assim, Kathleen, por favor, se o Wesley for aí, segura o carro para mim. Deu, não, Eduardo, já falei com teu irmão, cara. Já falei para ele. Se ele chegar aqui, eu vou guardar o carro. Não tenho por que eu ficar com esse carro. Já falei para você, o Wesley tá com essa merda na cabeça, droga na cabeça, e ele não tem consciência do que ele tá fazendo. Ele tá bêbado. Entendeu? Ele tá bêbado, ele não sabe o que ele tá fazendo. Daí eles, daí diz que ele foi lá no pai deles lá, ameaçar lá, isso, que aquilo, e o Wesley nem tava ali na vila, não tava para lá. Daí eu falei, cara, o Wesley nem tá, e nem para cá não tá, a gente tá tudo atrás dele, você acha que ele vai vir para cá? Não, já fui lá na Zumbi, já ofereceu o meu carro lá, já fui no Liberdade, já ofereceu o meu carro lá. Não, cara, tá bom, mas tá lá o carro, foi vendido? Não foi vendido, tá com ele o carro. Gente, parem de ficar acelerando minha cabeça. Eu não sei onde que está esse carro. Não sei. Aí ele, não, tá bom. Daí eu fui, daí eu conversando com a Déia, daí o Wesley me ligou. Eu preciso de dinheiro. Deu, Wesley, da onde que eu vou arrumar dinheiro? Preciso de dinheiro, preciso comprar um gole, eu preciso de dinheiro. Eu falei, eu não tenho dinheiro. Você sabe. O único dinheiro que eu tinha, ele tinha ido antes do Ricardo ir lá em casa, de madrugada, ele tinha pegado esse dinheiro, um dinheiro que estava guardado.
Ele chegou lá em casa, pegou, abriu o guarda-roupa, pegou o dinheiro e tinha saído. Ele pegou numa base de R$300 e tinha saído. E daí eu tinha no Pix R$150. E o resto do dinheiro estava lá em casa, guardado. Aí ele falou assim, eu sei que você tem dinheiro no Pix, faz um Pix para mim. Por favor, só para mim comprar um gole. Eu tô desesperada aqui, eu quero um gole. Ele ficava meio maluco da cabeça, sabe? Quero um gole, eu tô desesperado e não sei o quê. Daí eu falei assim, Wesley, vem embora, cara. Tá desesperado porque quer, vem embora, fique quieto aqui em casa. Não tem o porquê você estar na rua, essas horas aí, loqueando. Entrega esse carro logo. Não, esses piá estão me tirando, que não sei o quê. Daí eu falei, cara, entrega esse carro logo. Não sei por que essa confusão, não sei por que vocês estão desse jeito. Daí ele falou, vai fazer? Eu vou fazer. Fui lá, fiz o Pix, R$150 para ele. Falei assim, tá aí, o dinheiro, né? R$150, te fiz no Pix. E a hora que eu fiz o Pix, ele falou, não, tá bom, ó, tô saindo aqui, que ele tava lá no Parolim. Daí ele, tô saindo aqui do Parolim agora e vou embora. Deu, tá bom, então. Que horas isso? Isso já era 10 horas da noite. Eu vou embora. Não, beleza, tá bom. Aí o Eduardo me ligou. O Eduardo me ligou e falou assim, Kathleen, os piá estão indo pra cá com o carro. Eu falei, tá. O Wesley falou que já tá vindo embora. Espera, né, cara? Eles já estão vindo embora. Não sei, eu vou ir atrás. Eu falei, cara, o Wesley já tá vindo embora. Não vou fazer nada com ele, não, Kathleen. Só quero o carro mesmo do meu irmão, cara. Por que eles estão fazendo isso? Cara, o Wesley tá saindo lá do Parolim agora, tá vindo pra cá. Para de ser louco. Daí, não, beleza então. Daí desligou o telefone. Nisso que ele desligou o telefone, daí a gente dormiu. Daí, nisso que a gente dormiu, daqui a pouco toca o telefone da irmã do Wagner, a da Deia. Levamos um tiro, daí eu tô aqui no posto, vem me pegar. Aí eu já fiquei desesperada. Eu falei, não, como assim? Como assim tiro? Como assim? Já me deram um tiro aqui, eu tô com o rosto sangrando e tô pedindo ajuda. Deu, mas onde vocês estão? Na BR, no Max, e desligou o telefone. Aí eu peguei, fui correndo, chamar um vizinho do lado, né? Falei assim, pelo amor de Deus, me leva, né, no Max lá. Me leva lá no Max lá que atiraram nos piá, eu não sei o que está acontecendo. Não, tá bom. Deu o rapaz me levou, chegando na BR ali do Max, sabe? Indo por linha verde ali, chegando ali, o carro estava com a PRF, tudo quebrado de tiro, né? Marca de tiro com sangue. Aí eu peguei, falei para parar o carro, daí eu desci, olhei o carro, deu, não, moço, deixa eu ver se está o celular, alguma coisa deles, porque meu marido estava nesse carro. Não, moça, não tem ninguém nesse carro. Abandonaram esse carro aqui agora, daí ligaram, né, para a gente vir buscar o carro, que estava abandonado aqui, batido, sei lá, estava aqui no negócio, no mato aqui, eu não sei, o cara que estava aqui disseram que correu. Daí eu pensei que era o Wesley que estava no carro. Aí, nossa, eu rodei o Max Atacadista inteiro atrás, lá, tudo que é lugar, gritava, chamava e nada. Aí eu falei assim, daí a gente ligou pro Wagner, onde que foi? Foi lá no Parolim. Daí a gente pegou e correu pro Parolim. Eu fui junto com o cara lá, falei para ele me levar lá. E nada, rodei, não tinha acontecido nada, sabe? Nada, não tinha polícia, não tinha nada. Não tinha nenhum movimento. Vocês falaram com o Wagner nesse momento, então? Sim, a gente falou. Ele levou o tiro, ele ligou. E o Wagner contou o que tinha acontecido? Aham, ele contou que foram os piá, contou que foi o Quem? Ricardo chegou atirando, parece. E daí o Wesley, eu pensei que o Wesley estava dirigindo o carro, por isso que eu fui atrás do Max Atacadista correndo, chamando ele. Mas quem estava dirigindo o carro era o Wagner. E o Wagner falou que a hora que ele estava no carro, o Wesley estava do lado, ele se assustou e correu. Nisso que ele se assustou e correu, o Wagner ligou o carro e saiu. E nisso que o Wesley correu, né? Eles deram tiro por trás do Wesley. Eles quem? O Ricardo e o Eduardo. E tava o outro irmão deles lá, o Bilé. E eu não sei, não foi o Ricardo que atirou, foi o Bilé que atirou. O outro irmão deles. Mas o que o Wagner falou? Hã? O que o Wagner falou? É porque os dois são parecidos. Os dois são quase irmãos. Mas o que o Wagner falou? O Wagner falou que foi o Ricardo que atirou. Mas os dois são muito parecidos, eu tenho certeza, porque o Bilé não gostava do Wesley. Não gostava. O terceiro irmão não gostava do Wesley. Ele odiava o Wesley, não gostava.
Tá. E aí vocês falaram com o Wagner e continuaram procurando o Wesley. Sim, eu continuei procurando, fui em hospital, e daí quem que deu entrada no hospital foi o Wagner, né? E eu pensei que foi o Wesley. Daí eu fui todos os hospitais, todos. E não achei. Aí daí a gente chegou, daí eu falei assim, o Wesley conseguiu, né? Sair dessa, o Wesley conseguiu, não pode. Daí, como tinha 3, parece, no carro, aí um saiu correndo, o Wagner levou o tiro e o Wesley saiu correndo também. Aí a gente pensou que era o Wesley que tinha saído correndo, mas não foi. O Wesley foi atingido e mataram ele. Aí e não tava, daí ficou desaparecido o corpo, né? Que daí a gente foi para casa, daí no outro dia cedo a gente foi na delegacia. Aí que a gente ficou sabendo que ele estava jogado atrás do material de construção no meio de lixo. Um monte de lixo. Kathleen, nesse período, né, em que o Ricardo e o Eduardo ligavam, mandavam mensagens para você, como é que eram essas mensagens? Igual eu falei, o Ricardo já estava, você vai ver, eu vou ir atrás, você tá ligado que não é bem assim, já ofensivo demais. Eram ameaças? Isso, meio que ameaças demais. Ele estava ameaçando o Wesley já estava ofensivo demais. Mas o Eduardo não. O Eduardo, ele me ligava de boa, sabe? Até tanto que o Ricardo me ligava, tinha as meninadas atrás. Tem que matar mesmo, tem que isso, tem que aquilo, não sei o quê. Aí o Eduardo não, o Eduardo me ligava, ele falava, não, que a gente não vai fazer nada com ele. A gente só quer o carro. Não, beleza, vocês querem o carro, mas eu preciso que ele chegue aqui para dar o carro para vocês, porque eu não sei onde que ele está. Além dessas mensagens, eles chegaram a postar nas redes sociais? Sim, daí depois de tudo, né, que eles ligaram, eles postaram atirando pra cima com a arma. Quem que postou? O Ricardo postou com a arma atirando. Hoje a gente pega os pilantra. Mas daí eu não tava falando mais com ele, já tinha... E o que mais? Que foram postados alguma coisa do Wesley? Ou... Foi, nas redes sociais, o Ricardo postou fotos, até com o meu filho ainda, mandei pra ele, tira a foto que tá o meu filho junto. Não quero que fique postando foto. Que idade que tem seu filho? Tinha na época? Na época tinha 3 anos, 2 para 3 anos. Daí eu falei, o Piá é pequenininho, você tá mostrando a foto do Piá aí nas redes sociais, não tem nada a ver com o negócio. Aí ele falou, não vou tirar nada, vai ficar assim mesmo. Que daí ele postou que o Wesley tinha roubado o carro dele nas redes sociais. E essas mensagens que você recebeu nesse dia, você ficou com todas elas no teu aparelho? Sim, fiquei com todas elas. Elas foram apagadas? O que aconteceu? Todas as mensagens que eles me mandaram, na hora que daí aconteceu tudo, daí eu fui atrás, daí eu voltei embora com a Andréia, que daí eu fui para a Andréia, né? Daí eu falei, eu vou pousar aqui, né? Para daí qualquer coisa, se ele chegar aqui, eu tô aqui, né? Porque a gente tava na esperança ainda que ele ia voltar, que não tinha acontecido nada. Aí eu peguei, daí eu falei assim, eu peguei o celular, e na hora que eu peguei o celular, todas as apagadas para todos, sabe? Todas as mensagens, tudo do Ricardo, do Eduardo, todas as mensagens apagadas para todos. Todas as mensagens que ele tinha mandado, o Eduardo tinha mandado, todo pagado para todos. E me bloqueado, tudo. Bloqueou, eu não tinha como fazer ligação nem nada, que ele tinha bloqueado tudo no WhatsApp, em ligação, tudo. Todas as mensagens apagadas e todas as ligações bloqueadas. Eu não dava nem para ligar, nem nada, que ele tinha bloqueado de tudo, o Eduardo e o Ricardo. Kathleen, sobre o Wesley agora. Você mencionou esse problema dele com as drogas, né? Ele usava que drogas? Cocaína. Cocaína. Isso. E com que frequência? Então, na verdade, ele não tinha muito assim, sabe? Mas daí não foi avançando demais, assim, sabe? Nesse período final, assim, vamos dizer assim, ele foi avançando demais, ele estava usando demais as drogas. Até entanto que eu falei com a mãe dele que eu queria ir atrás de uma clínica para ele, para colocar ele numa clínica para ele tentar parar. E ele tentava muito, gente, tentar parar. Ele ia para a igreja, ele corria muito atrás, ele tinha vezes que chorava para mim. Eu vou parar, eu não aguento mais essa vida, porque ele não aguentava mais. Ele falava, essas drogas estão acabando comigo. Ele falava, sabe? Ele tentava fazer o máximo, ele ia para a igreja, ele pedia muito para Deus, ele orava demais, ele tinha a Bíblia lá
em cima da nossa cômoda lá. Ele pegava, lia, falava assim: Deus vai me tirar dessa vida. Deus vai parar de fazer eu ficar usando essas malditas drogas, beber. Ficar aí fazendo essas coisas, não ficar com vocês aí. Eu quero ficar com a minha família, mas eu não quero mais essa vida pra mim. Ele pedia muito assim pra Deus, sabe? Tirar ele dessa vida. E eu falava pra ele: eu vou te ajudar a sair dessa vida. Eu vou te ajudar. Você vai parar. Levava pra ir pra igreja, pedia muito pra Deus. Mas, Que idade que ele infelizmente... tinha quando ele morreu? Tava com 23 anos, 24, 23. E vocês ficaram juntos por quanto tempo? Ai, 6 para 7 anos. E tiveram 2 filhos? 2 filhos. Que idade? A Agatha agora tá com 7, vai fazer 8. O Ícaro tá com 4, vai fazer 5. E na família de vocês, como é que era o Wesley? Ele chegava a trabalhar, ajudar a sustentar a família? Como é que Então, era ele com o Wesley- você, com as crianças? O Wesley era difícil, o mais serviço. Coitado, desde pequeno, era muito difícil. Eu que trabalhava. Ele vivia dos rolos dos carros velhos dele. Fazia um rolo aqui, pegava mais ali, ou ele fazia os... Sabia aqui, falava pro outro ali, daí os dois compravam, dava um pouco da parte do dinheiro para ele. Ele vivia de rolo. E eu que trabalhava. Ajudava ele a pagar as contas de casa. Ele me ajudava pra caramba, porque ele que ficava com as crianças pra mim, quando eu ia trabalhar. Ele era o melhor pai do mundo. Não deixava faltar nada pras crianças. Nada. Me ajudava pra caramba. Tudo que as crianças pediam, tudo, ele dava um jeito. Dava pras crianças. Eu não tenho o que reclamar. Sobre pai, sobre marido, não tinha o que reclamar. Ele fazia de tudo pra nós. De tudo. De tudo um pouco. E depois que ele morreu, como é que você tá se virando com as crianças? Como é que tá sendo? Foi difícil. É difícil até hoje. Que ele me ajudava bastante. Ele ficava com as crianças para mim trabalhar. Depois que ele morreu, a Andrea ficava, né? Daí a Andrea conseguiu um serviço. E daí tava na época que não tava escola, tava em férias. Daí as crianças tinham que voltar à escola, que já tava voltando às aulas. Eu tive que tomar uma decisão. Eu tive que largar meu serviço. Tive que pedir as contas do meu serviço de 2 anos. Porque eu não tinha com quem deixar as crianças. Daí eu tive que pedir as contas do meu serviço de 2 anos e procurar outro serviço. Daí eu pedi as contas, fiquei desempregada. Daí eu fui atrás de um serviço para me trabalhar de noite. No outro serviço eu era cozinheira. Pedi as contas, saí sem nada. E agora eu estou trabalhando como auxiliar de cozinha, sou saladeira. Trabalho de noite, trabalho das 4 da tarde até 11h30, até 1h, até a hora que der o movimento. Não tem horário para sair. Aí quem que fica com as crianças nessa parte, né? Que daí eu fico até as 4, essa parte, quem fica é a minha cunhada, né? A filha da Andrea. Fica com eles daí. Aí eu saio do serviço, 11h30, meia-noite, vou, pego eles, aí vou para casa. E eles acordam cedo, tadinhos. Tem que dar banho naquele horário, tem que fazer tudo naquele horário, daí para eles acordar às 6h40 da manhã, 7h da manhã, para ir para a escola. Kathleen, muito obrigado, excelência, satisfeito. Doutora Adir para a defesa? Não, doutor, tenho uma pergunta. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tenho algumas perguntas para fazer para você. Você alguma vez já respondeu por algum crime? Já. Qual crime que você respondeu? Ai, agora. Ai, não vou me lembrar. Foi de roubo. Tráfico de droga, você Tráfico respondeu? também. Esse daí eu caí como laranja, na verdade. E o Wesley? Tava errado, tava... E o na hora Wesley errada. respondeu algum crime? Sim, também. Qual crime ele O Wesley, respondeu? 157. Também não vou saber todos dele também. Mas respondeu. Mas ele respondeu. Ah, tá. Você nos disse aqui que ele era uma pessoa difícil, complicada, que você
não conseguia lidar com ele, que você pedia, solicitava que ele não fizesse uso de droga ou de bebida alcoólica. Sim. Mas você mesmo no seu depoimento, você diz que fez um Pix para ele, se não me Sim. engano, de R$ 150, para ele comprar bebida. Sim. Como é que você justifica você fazer Pix para o seu marido de R$ Pra ele 150? vir embora. Porque ele falou assim, então eu não vou embora. Eu falei, o Wesley vem embora, ele faz o Pix pra mim. E você costumava fazer Pix para ele diante Sim, dessas... eu falava, não diariamente. Ele pedia dinheiro pra mim, óbvio que eu não dava. Agora, quando ele tinha abstinência, eu vou usar. Pra ele não sair fazer coisa errada, eu tinha que dar. Eu tinha que comprar, entendeu? Pra ele não fazer as coisas erradas, eu tinha que dar. Então, eu segurava ele ali, dava o dinheiro, trabalhava suado, mas dava o dinheiro pra ele usar ali, entendeu? Pra ele não sair, pra ele não fazer nenhuma... Deus o livre, fazer alguma coisa pra fora. Então, pra ele não fazer nada de errado, eu tinha que dar. Eu dava. Porque eu não queria ver nada assim. Mesmo sabendo que você estava tirando da boca dos seus filhos, Sim. que você disse que seus filhos tinham tudo que podiam Não, imaginar. eles tinham tudo, não faltava nada. Mas E mesmo não assim era você... todo dia que ele usava. Ele usava só final de semana, não era todo que dia. você disse que ele era convulsivo, que ele usava assim que não tinha não sei, foi a sua expressão, que ele não tinha uma forma de controlá-lo. Final de semana. Ele era controlado. Final de semana ele usava. Até então, quando ele morreu, foi um final de semana. Porque ele usava muito no final de semana. Dia de semana ele ficava com as crianças quando trabalhava. No seu depoimento, tanto na delegacia como em juízo, você fala uma palavra, né, que em vingança. Você dá a entender que o Wesley, aqui você não falou essa palavra, que o Wesley comentou com você que ele disse que iria se vingar e pegar um carro do Ricardo e do Eduardo. Sim, ele pegou... Ele chegou a comentar isso, que ele ia se vingar, no caso? Não, ele falou, eu vou pegar o carro ou ele vai dar a parte do carro da mãe, ou eu vou vender esse carro e vou dar o dinheiro pra mãe. Só isso que ele falou. Entendi. Você poderia esclarecer que ligação que ele fez por pai do Ricardo e do Eduardo? Parece que ele fez uma ligação que você comentou aqui, não foi? Não, ligação não. Ele foi lá na frente. Diz o Ricardo, né? Que daí o Ricardo me ligou e falou. Não... O Ricardo me ligou. Não foi o Wesley? Não, o Ricardo me ligou e falou: o Wesley foi lá ameaçar lá o pai lá na frente. Eu falei: não foi não. Daí até entanto que daí eu liguei pro Wesley, falou: nem tô aí na vila. Não, na vila nem fui aí. Entendi. Você conhece a pessoa do... Bom, você falou que o Guilé é o Felipe, né? Que você falou. Isso, o Felipe, aham. No dia dos fatos aqui, até foi a Andréia que comentou, que estaria na mesma situação, naquele mesmo local, na biqueira, um rapaz de nome Wellington e outro de nome Renan. Você conhece essas duas pessoas? O Wellington, sim, o Renan, não. Quem é o Wellington? O Wellington é o piá que andava com eles. Que andava com eles? Isso, Wellington. Mas é o André que conhecia esse piá, eu não conhecia. O Renan você desconhece? Não. Porque a dona Andréia disse que foi atrás do Renan. Você tem conhecimento? É o piá, não conheço ele. Quem conhece mais é o Wagner, né? Esse daí que tava junto no carro, né? Esse daí, a André, a gente foi atrás dele, mas eu não quis fazer. Não quiseram ir na delegacia? Com medo, né? Medo do que seria? Do Ricardo, sei lá, alguém fazer alguma coisa. Mas os dois estavam presos. Mas tem o irmão dele que tava solto, o Felipe. Até a gente ficou com medo. Eu saí da minha casa por isso. Entendi. Tô pagando aluguel agora por isso. Então, no dia dos fatos, no caso, o Wesley não estava sozinho. Não. Ele estaria na companhia do Wagner. Isso. E demais do Wellington e do Renan. E esse que correu. Qual Tem correu? um que correu. Tinha o Wesley, o Wagner. Agora eu não sei se é o Wellington ou o Renan, que está me insinuando aí, falando, que correu. E esse que correu, que eu pensei que era o Wesley. Mas não é. Esse aí é a testemunha que era para vir aqui falar, mas não veio. Medo. Entendi. Que estava junto no carro. E vocês chegaram a conversar com eles? Eu não cheguei. Não sei se o André chegou a conversar, mas eu não cheguei a conversar. Só isso, doutor. Obrigado. Pelo conselho de sentença, alguma pergunta?
tarde. Nas mensagens que você recebeu do Ricardo e do Eduardo, o Eduardo ele sempre se mostrou mais tranquilo. Mais tranquilo. O Ricardo era Mais agressivo. Uhum. Ele já tinha demonstrado algum comportamento agressivo anteriormente? Pode ser até com a própria vítima, com essa? Eu tinha, às vezes, que quando eles brigavam, eles ficavam, não sei o quê, mas nunca chegou, eu vou matar, eu vou isso, vou aquilo. Nunca. Por isso, tanto que daí a gente fica, por quê? A gente não acredita até hoje, entendeu? Por que que eles fizeram isso? A gente não acredita porque, sabe o que é uma pessoa comer do seu prato? Dormir na sua casa? Ficar lá, brincar com teus filhos? Ir para a igreja, sair, comer uma pizza, sabe? E do nada assim faz isso? Mata a pessoa? Ok. Mais alguém? Boa tarde. Sabe dizer se o Ricardo e o Eduardo, os dois eram usuários de droga também? Eram, Tem tanto que eles usavam junto. Quem? Mais alguém? Tinha alguma outra pessoa que eventualmente tivesse feito uma ameaça aí? Outras, não entendi a tua pergunta. A vítima, o Wesley, O Wesley. teria alguma outra pessoa que eventualmente tivesse feito uma ameaça aí? Não, é só o Ricardo e o Eduardo. E os irmãos lá, os 3 irmãos. Que o Bilé tava junto também. Não sei por que eles estão falando que não tava, mas tava sim. Tava os 3 juntos. Que o Bilé que tinha mais raiva do Wesley era o Bilé. Felipe, né? Mais alguém pelo conselho de sentença? Não. Kathleen, eu tenho 2 perguntas. A primeira delas diz com as mensagens, né, que a senhora recebeu e que a senhora agora mencionou novamente quando o jurado fez a pergunta, né? Em resposta ao promotor de justiça, eu observei que a senhora disse que as mensagens foram apagadas. Foram todas. Porque remeteu, que seria o Eduardo e o Ricardo, que são as pessoas acusadas. Aqui no inquérito policial foi juntado, ainda na fase de investigação, alguns áudios. A senhora se recorda disso? Sim, recordo. Tá. Foi a senhora que encaminhou esses áudios para a delegacia? Sim. Tá. O Eduardo e o Ricardo eram pessoas, como a senhora já mesmo disse, aqui conhecidas há muitos anos, a senhora. Tá. Em relação à identidade de quem encaminhou essas mensagens, a senhora não tem dúvida, era o celular deles? Sim, era deles. Tinha foto do meu marido no celular deles, tinha tudo deles. Não tem nenhum porquê falar que não. Eu vou botar aqui movimento 1.18, pode colocar ali, por favor, é um áudio. A senhora consegue identificar o que é isso? Né? Ou quem que encaminhou esse áudio? Não é questão disso, ninguém tá falando que você tá querendo me ajudar, mano. Entendeu? Em nenhum momento eu falei isso, mas ele teve a cara de Paulo pegar o carro. Por que agora os homens pegou ele agora? Ricardo. Entendeu? É o Ricardo que encaminhou Ele isso? pegou o raio e já voltava Tá. a pegar o carro. Assim, ele tá errado, ele tá totalmente errado, mano. 1.19, pode colocar um outro áudio aqui. Então, Keter, ele acabou de dar tiro na casa do pai aqui, Eduardo. cara. O pai tá O Eduardo? também aqui, que não deixamos Tá, barato então dele. 1.18 o Ricardo, aí 1.19 o Eduardo. 1.20, por favor, Anne. Nossa, é mancada mesmo, Keter. Não é o que eu faço, vai ter que me entregar esse carro pra mim. Eduardo. Que nota que O Eduardo? eu preciso ir embora, mano. Tá. Eu moro lá em São José. Aí 1.21, deixa eu ver se é esse também um arquivo de áudio. Mas pode colocar ali, por favor. É foto. Tá, são 3 arquivos então, é isso, né? Deixa eu só confirmar se são só os 3 mesmo. 1.18 a 1.20, tá? 1.18 e 1.20, como a senhora disse, foi o Ricardo, foram áudios encaminhados pelo Ricardo, e 1.19 pelo Eduardo. Esses áudios eles foram encaminhados no dia em que o Wesley foi morto? Sim. Tá. Esses áudios fazem parte da conversa que a senhora narrou que teve com eles aí, que questionava do carro, perguntava onde ele estava, e aí a senhora conversava com o Wesley e também ao mesmo tempo com eles, é isso? Na verdade, eu conversei pouco com o Wesley, porque o Wesley, eu começava a falar, vem embora, eu começava a xingar ele pra vir embora, daí ele me bloqueava. Mas foi no mesmo Aí- contexto, ali no mesmo... Sim, mas era muito pouco com o Wesley, muito. Nossa, era muito pouco. Era umas perguntas dele, daí a gente brigava, daí ele me bloqueava. Daí não falava mais nada. E para finalizar, minha parte, Kathleen, se eu não estiver enganado, a senhora pode me confirmar ou não, houve uma audiência, né? Sim. A senhora se recorda? Já tem acho que mais de ano que houve essa audiência, que foi no outro prédio, inclusive. Sim, A senhora aham. já foi ouvida, né? Na Já, delegacia e depois aham. dessa audiência.
E aí que vem o ponto, mencionava que eu não me recordo se, ou melhor, eu recordo, né, mas posso estar enganado, eu vou perguntar para a senhora. Naquela oportunidade em audiência, quando eu questionei para a senhora se haveria algum problema, a senhora prestar depoimento na presença do Ricardo e do Eduardo, a senhora disse que não, Falei eles que não. acompanharam. Uhum. Foi isso que aconteceu? Sim. Uhum. Tá, e hoje, quando eu perguntei, a senhora disse que não gostaria. O que aconteceu de lá para cá? Assim, hoje a senhora tem medo deles? Hoje eu tenho medo. Eu não gostaria porque, igual eu saí da minha casa, Aham. tô pagando um aluguel, e a Andréa ainda tá na casa dela, e eu tenho muito medo de eles me ver como que eu tô hoje, porque eu tô bem diferente. O meu cabelo era enrolado, agora tá liso. Tá. Tô usando óculos e não usava. E eu tô bem diferente, e até Tá. tudo muito Mas- diferente. É o Andréa, né? Então Deixa eu não queria. Esse medo que a senhora diz que tem hoje, né? Enfim, é uma impressão que a senhora tem, decorrência aqui desse fato em si? Ou porque de lá para cá alguém procurou a senhora, ameaçou? Não, ninguém procurou. Uhum. Mas é porque daí eu tenho medo, né? Porque também vai saber o que pode acontecer. Eu também Claro. trabalho de noite. Uhum. Daí eu venho de madrugada embora. Daí Deus me livre, alguma coisa me acontece. A gente nunca sabe, né? Tá, tudo bem. Eu não tenho mais perguntas, eu agradeço, que a gente encerra por aqui, tá bom? Obrigado. Tá bom. Jurados, vamos lá, então a gente retoma a sessão de julgamento, passamos ao interrogatório. Pode iniciar a gravação, Anny? Já iniciamos? Tá, perfeito, então vamos lá. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, senhor Meritíssimo. O nome completo do senhor qual que é? Eduardo Straub de Souza Godoy. Tá, Eduardo, se puder só aproximar um pouco mais o microfone ali, isso? Tranquilo. Tá, agora sim. Eduardo, meu nome é Thiago, eu sou juiz de direito, sou responsável aqui por tocar a sessão de julgamento, faremos seu interrogatório, ok? Sim. O seu atual endereço qual que é, Eduardo? Rua Lia Marques Vieira, bairro Abrantes, Tá, tem número lá na rua? número 50. Tá, perfeito. Abrantes aqui em Curitiba, né? Isso. A sua profissão? Sou metalúrgico. Tá, hoje o senhor está preso, né? Sim. Há quanto tempo? Já vou agora mês que vem completar 2 anos. Tá, e quando em liberdade, qual que era a sua remuneração? Quanto é que o senhor ganhava em média por mês? Eu fazia uns rolinhos de carros também, né? Compra e venda de veículos ali de vez em quando para fazer uma diarinha, um dinheirinho a mais, fazer uma compra dentro de casa, pagar minhas necessidades e fazia um serviço na metalúrgica que nós Tá, temos. mas em média qual que era a remuneração? Quanto é que o senhor Tiramos- tirava em média por mês? Dependendo do serviço, 2, 3 mil. Tá. Chegou a frequentar a escola, Eduardo? Sim, Até que série até o primeiro ano. do ensino médio, é isso? Isso. Tá. Ler e escrever o senhor sabe? Sim, completo. Tá, perfeito. É casado? Atualmente estava casado, agora estou solteiro. Tá. Tem filhos? Sim, São quantos? tenho 2 meninas. Elas têm que idade? Uma tem 8 e a outra tem 13. Tá. E elas moram com quem? Atualmente com as mães. Com as mães. São mães diferentes, é isso? Isso. Uma filha com... Tá. Ok. Problema de saúde você tem, Eduardo? Tenho só gastrite nervosa mesmo, coisa básica. Tá, Rinite. entendi. Afora esse processo criminal, o senhor tem outros? Sim, já estava até terminando de pagar, Tá. pagar já. Ao todo são quantos e por quais crimes? Eu tinha por ser receptação. Tinha 6 receptação. 6 receptações, é isso? Isso. Tá, e houve condenação em alguma delas? Sim, já fui condenado e estava até terminando de pagar já. Não estava devendo mais nada quase. Tá, e tudo isso foi aqui em Curitiba? Sim, Ao todo, a pena aplicada ao senhor foi de quanto? Quantos anos? foi 6, 7, 8 anos, se não me engano. Tá, eu tenho aqui Claro. o seu histórico, Eduardo. O objetivo aqui não é discutir o fato em si, porque já foi objeto de outra investigação, de outro processo. Só Certo. confirmar se os dados que eu tenho aqui efetivamente conferem, né? Uhum. Eu observei aqui que o senhor respondeu aqui um processo criminal na 2ª Vara Criminal de Colombo por um crime de violência doméstica. Sim, eu briguei com a minha esposa. Uhum. Na verdade, foi ela que me agrediu, mas daí devido a um... Tá, mas acabei isso ficando preso. aconteceu mesmo, né? Tem Aconteceu. aqui a anotação, perfeito. Isso. Houve condenação nesse caso? Não. Tá. Aí tem aqui um inquérito policial, deixa eu verificar aqui, ou melhor, uma ação penal na 1ª Vara Criminal de Colombo também, por receptação, em 2018, e aqui, pelo que consta, tem uma condenação de 1 ano. Isto. Tá. Na sequência, tem outra ação penal por receptação também em Colombo, em 2018, em março de 2018, foi o fato. Aí tem aqui uma condenação por 1 ano, 1 mês e 15 dias. Isso. Uhum. Tá? Na sequência aqui tem outra ação penal, mas na 2ª Vara Criminal de Colombo também, por um crime de receptação qualificada, também foi em 2018, em julho de 2018, teria sido fato, Isso. e aqui consta uma condenação de 3 anos. Isso. Depois aqui tem também na 1ª Vara Criminal de Colombo, outra ação penal por receptação,
a data do fato no dia 3/10/2018, que consta aqui em primeiro grau uma condenação de 1 ano, que foi mantida também em grau de recurso, é isso? Isso. Também na primeira vara criminal de Colombo, também por um crime de receptação, com data do fato em 2019, em junho de 2019. Aí consta uma condenação por 1 ano, que me parece que foi mantida em grau de recurso, é isso? Isso. Tá? Na sequência tem mais uma ação penal, primeira vara criminal de Colombo, por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. E é o que consta aqui uma condenação de 4 anos e 1 mês. Corretamente. Tá? Dando sequência, temos aqui essa ação penal, esse processo está em julgamento aqui no dia de hoje. Tem também um processo numa vara criminal de Campo Largo. Do que se trata aí, sabe dizer? Eu tava indo pra casa do tio da minha esposa, daí acharam uma chave diferente dentro do meu carro lá e bem no fim não era minha. Tá, mas era também envolvendo Tava veículos... Não, o carro era normal, tranquilo. Só acharam uma chave, daí me levaram pra delegacia e fizeram um TC, né, que fala. Referente sobre a chave que acharam dentro do carro. Tava indo ver mas qual que foi o crime? Qual que foi a autuação lá que você recebeu na delegacia? Não lembro, mas é por causa de uma chave que acharam diferente dentro do meu carro. Tá, tudo bem. E aí, em sequência, o que nós temos aqui, tem uma anotação também na terceira vara criminal de Curitiba. Sabe dizer o que é? Não sei te dizer, senhor. Tá. Houve aqui um desdobramento dessa investigação porque o senhor foi abordado em posse de um carro que também era objeto de roubo, de furto, não é? Dessa daí? Um carro que o senhor, quando foi abordado por conta dessa investigação do homicídio. O veículo Fiesta. Fiesta, ok. Isso gerou um inquérito policial, tem interceptação? Não, esse carro era meu mesmo, certo? Não tinha nada de problema nenhum nele. Uhum. Que o que eu observo aqui na terceira vara criminal também é um inquérito policial por receptação e adulteração do sinal identificador de veículo automotor. Mas ok, vamos em frente aqui. As demais anotações que constam aqui são todas execuções de pena, né, que são desdobramentos aí dos processos que a gente já mencionou aqui na nossa conversa. Em relação à acusação aqui do dia de hoje, Eduardo, tem conhecimento, sabe do que se trata? Sim, eu estou sabendo, sim. Tá, conversou com o seu advogado? Sim. Então, a partir de agora, Eduardo, não é obrigado a responder as perguntas que eu fizer. Se quiser, pode ficar em silêncio, isso vai te prejudicar. Só que, por outro lado, é o momento que o senhor tem para dar sua versão a respeito do que aconteceu. E se isso que consta aqui for verdade, o senhor admitir, confessar, em caso de condenação, a sua pena pode ser atenuada, ou seja, pode ser reduzida. Tranquilo. Tá certo? Sim. Tem interesse em ver as perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? Respondo, se tiver tudo sob controle. Tá. Eduardo, o que consta aqui na acusação, na denúncia, são 2 fatos, né? Certo. Um crime de homicídio consumado qualificado e outro crime de homicídio tentado. O primeiro em relação à vítima Wesley e o segundo, que é o crime de homicídio tentado, em relação à vítima Wagner, né? Diz o Ministério Público que no dia 17 de outubro de 2021, em horário que não foi exatamente especificado, mas entre as 22h e meia-noite e 25, em via pública, na rua Lameia Lins, em frente a um ponto de comércio de entorpecentes, conhecido por Biqueira do T, no bairro Parolim, aqui em Curitiba, o senhor Eduardo, juntamente com o seu irmão Ricardo Straub de Souza Godoy, teriam aqui, então, matado a vítima Wesley Evangelista Cândido, e fizeram isso mediante disparos de arma de fogo. Diz o Ministério Público que o Ricardo Straub de Souza Godoy, de posse de uma arma de fogo, desferiu diversos disparos contra a vítima, né? E aí consta aqui também que o senhor acompanhava ele nesse momento. Diz também o Ministério Público que a motivação foi torpe, porque envolvia uma discussão aqui quanto a um veículo que tinha sido subtraído de propriedade denunciado do Ricardo Straub de Souza Godoy, e também com o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, porque Wesley, que é a vítima, que teria sido surpreendido, né, pelos disparos de arma de fogo. Uhum. E já no segundo fato, tudo teria acontecido aqui no mesmo contexto e teria também atingido, esses disparos teriam atingido aqui a vítima Wagner, só que o Wagner ele fugiu e foi socorrido, e por essa razão, então, aí o crime de homicídio não se consumou. Em relação a esses fatos, essa acusação aqui, ela é verdadeira, é falsa? O que aconteceu aqui nesse episódio, Eduardo? Então, doutor, eu vou começar desde o início. Ok, vamos lá. Assim, no começo eu estava acidentado, na situação. Eu estava com o joelho, tinha feito cirurgia no joelho, estava com o joelho cheio de pontos, estava de cama. Daí eu estava com a minha esposa em casa, de cama, com a perna pro ar. Daí o meu irmão, como de costume, eu desligo meu telefone, para ninguém ficar me incomodando. Quando foi de manhã, meu telefone tocando várias vezes. Daí
eu fui ver o que estava acontecendo, meu irmão mandando mensagem, o Ricardo. Falando, Eduardo, me ajuda. Eu falei, mas abri a mensagem para ver o que estava acontecendo, a mensagem dele, né? Me atende aí. Dessa eu já liguei para ele, né? Como normal, liguei para ele. Falei, o que tá acontecendo, Pia? Falou, daí ele me explicou a situação. Parece que eles estavam num bar lá, encontrou o Wesley num bar. Daí o Wesley começou a insistir, queria pegar o carro dele emprestado e queria insistir um monte de vezes, só que meu irmão não quis emprestar o carro, devido que o Wesley já tinha dado perca total num outro carro do meu irmão e batido um outro veículo dele. Só que daí ele tanto insistir nesse carro que meu irmão tava, tanto ele insistiu pro meu irmão pegou e emprestou para ele de coração bom, porque ele é padrinho, a linhagem disso, ele é padrinho, meu irmão é padrinho do filho dele, ou acho que vice-versa. Daí emprestou o carro para ele. Ele pegou o carro, só que ele falou assim, só não demora, que eu tenho que ir embora, que minha esposa já está me ligando. Daí ele pegou e foi com o carro, e foi e não voltou mais. E meu irmão disse que ficou ali, isso ele me contando. Ficou ali, e dá-lhe ligar, nada de atender, de repente teve uma hora que ele atendeu. Isso, não sei te dizer, eram umas horas da madrugada já, sabe? Daí ligou para ele atendeu, e falou, meu irmão falou, Pia, tá onde? Falou, Pia, tô por aí. Ele falou assim, Pia, preciso do carro, tenho que ir embora, minha esposa já tá me ligando. Me traga o carro aqui, homem. Daí ele disse, teu carro já era, e eu não vou devolver. Se vocês virem atrás, o negócio vai ser diferente pra vocês. Falou bem assim. Daí meu irmão, louca, pra que isso? Sou padrinho do seu filho. Só devolve o carro e deixa pra lá isso, cara. Você tá louco de droga, homem? Para com isso. Daí nessa ele pegou, desligou o telefone na cara do meu irmão. Daí meu irmão diz a lenda que ele pegou, ligou pro meu compadre, e meu compadre levou ele embora. Daí foi nesse dia de manhã que ele me ligou, que eu atendi, que eu falei pro senhor. Ele me ligou de manhã, me mandou mensagem, daí eu já liguei pra ele. Ele me contou a situação. Daí eu peguei e falei, onde você tá? Falou, tô aqui no Uberaba, na casa da minha sogra. Daí eu falei, não, já passo de pegar então. Aí peguei o meu veículo Fiesta Prata, e fui lá na casa da sogra dele. Aí peguei ele e a esposa dele, fomos lá para Colombo, na casa do meu pai. Daí deixei a mulher dele ali, e ele ali, daí peguei eu desci lá na casa da Kathleen, da esposa do Wesley. Daí cheguei lá, perguntei para ela o que estava acontecendo, o que aconteceu com o Wesley e tal. De começo ela falou que o Wesley tinha caído preso com o veículo Uno Vivace. Ela tinha caído preso com o Uno Vivace. Só que até então, o carro, ele era, tipo assim, ele era atrasado de banco, mas o documento ele estava em dia. Daí, no automático, eu já falei assim, não, mas qual delegacia que ele está? Que daí eu já vou pegar meu advogado e vou lá tirar ele, que o carro é certo, vamos pegar o dono e vamos lá, tudo certinho, o carro era certinho. Daí ele pegou, ela falou assim, meio que começou a gaguejar e meio que desvirtuou. Daí eu falei assim, qualquer coisa você me avisa. Por que fazer isso? Pegar o carro do Pia e sumir e tal. Daí a Kathleen falou, ele tá louco de droga. Mas conversa com ele para devolver o carro do Pia então. Daí ela falou, tá bom. Daí nessa ela pegou meu contato no meu telefone. Eu peguei e subi pro meu pai de volta. Deixei ela ali tudo certinho, subi pro meu pai de volta. Daí postemos nessa, nós sentemos no sofá lá, começamos a postar no Facebook, no WhatsApp, compartilhar. Daí, vamos dizer, nós somos bem conhecidos, sabe? Bastante amigos e coisa arada, bastante gente comentou, bastante compartilhamento. Daí pegamos, demos umas voltas ali, ver se achava tudo e tal. Daí foi nessa que nós fomos na casa do pai da vítima, no caso. O pai da vítima? O pai do Wesley. Isso, daí chegamos lá, tal, falamos do carro, tudo. Como é que é o nome dele? O nome do pai dele? Isso. Carlos. Tá. Ok, foi Carlos a casa do Cândido. Carlos, que é pai do Wesley. Isso, daí descemos lá, falamos pra ele, por que fazer isso, tal, nós somos tudo conhecidos, se criamos juntos, nós se conhecemos faz muitos anos, não tem por que isso. Falou, só fala com ele, Carlinhos, pra devolver o carro pro Piá, tal. Daí, ele falou umas palavras que não foi muito agradável, tal, daí ele falou, daí peguei, montemos no meu carro, voltemos pra casa do meu pai e ficamos lá. Daí, quando foi de noite, a Kathleen me ligou. Falou bem assim, o carro tá lá no Parolim, você não faça nada com o Wesley, por favor. O carro está lá no Parolim. Ele tá indo vender o carro lá.
o carro que ele pegou de vocês. Daí eu falei assim, mas como assim vender o carro? Mas que lugar que fica lá? Não conheço nada lá, porque não fica em negócio de droga, esses negócios. Daí ele falou assim, não sei, tá por lá. Daí nessa eu peguei e falei, então vamos postar aqui então. Postemos tudo certinho, que o carro tava por lá, se alguém pudesse ajudar. Pegamos o carro, botemos no GPS e fomos bater lá. Batimos lá, liguei pra mulher dele. Falei, ô Kathleen, tamo aqui, que lugar que tá aqui? Daí ela falou, eu não sei, tá indo em algum lugar aí querendo vender o carro. Eu falei, como assim, mas eu não conheço nada aqui, como é que eu vou achar? E é grande, né? A cidade é grande. Não. Daí peguei, fomos até uma avenida lá em cima, voltemos, liguei novamente pra ela, ela falou que não sabia. Daí meu carro tava com pouca gasolina já, tava com R$20 no bolso só. Peguei e me fui embora. Daí fui nessa, deixei meu irmão no Beiraba, na casa da sogra dele, peguei e fui pra minha casa. E foi o que aconteceu. Tá, então... Daí no caso aí, doutor, daí alguém que se aproveitou da situação, que tem encrenca com a vítima, se viu as postagens, que foi bastante comentada e compartilhada, né? Que ele roubou o veículo do meu irmão. No caso, ele roubou, né? Pra mim é como se fosse um roubo, né? Uhum. Daí roubou e então alguém tá se aproveitando da situação e caindo de nós aí agora. Tá. Eduardo, a história que o senhor contou aqui, ela na verdade, considerando ali o dia em que o Wesley foi morto, esse contexto ele se iniciou um pouco antes, 2 dias antes então, foi isso? Se iniciou, o Wesley morreu, pelo que consta aqui, entre as 10 e a meia-noite e meia, certo? Isso do dia 17 Acho de que foi isso outubro de mesmo. 2021. Isso mesmo, foi um dia antes. Tá. Esse episódio que o senhor disse que o Wesley pegou o carro do seu irmão, que era um Uno, é isso? Isso, Uno Vivace. Tá, foi na noite anterior. A noite anterior. Uhum, eles estavam num bar juntos. Tá, na noite anterior eles estavam no bar, ele pegou o veículo e sumiu, vamos dizer assim. Ele insistiu pro meu irmão pegar o carro, meu irmão de boa fé emprestou o carro pra ele. E aí na manhã seguinte, que foi o dia em que o Wesley foi morto, o seu irmão, que é o Ricardo, que também é acusado, ligou pro senhor e contou a história do carro e falou que ele não queria devolver. Isso. E a partir daí se desenrolou tudo isso que o senhor disse, que foi até a casa dele, conversou com a Kathleen, buscando entrar em contato com o próprio Wesley, e ele mesmo disse que... daí até então ele pegou e foi na casa do meu pai lá intimidar, porque nós fomos na casa dele lá perguntar, eu cheguei com toda a educação lá, perguntar do carro, tudo certinho, porque até então a mulher dele conhece nós há muitos anos. Que nem eu falei pro senhor, nós somos criados junto. Uhum. Daí cheguei em toda a educação lá, falando tudo isso daí. Ele mandei um áudio pra ele, como os senhores podem ver, aí tem um áudio falando que ele foi lá intimidar meu pai, que se não fosse atrás do carro ia ficar ruim pra nós. Daí eu mandei um áudio pra ele falando até que se ele for, eu até mandei um áudio pra ele falando assim, cara, por que fazer isso daí, cara? Só devolve o carro. E você foi lá na casa do meu pai lá. Falei, se você for na casa do meu pai de volta lá, meu pai mora sozinho, um senhor de idade, você vai voltar de ré. Pra ele não ir nós do meu pai lá, sabe? Tipo, falei isso daí pra ele não ir lá. Coitado do meu pai, é um senhor de idade, sabe? Tá. Esses áudios que constam aqui no inquérito policial, né, que teriam sido encaminhados pelo senhor e pelo seu irmão, pela Kathleen, eles existem. Enfim, foi o senhor mesmo que encaminhou o áudio, né, questionando a Kathleen a respeito do Wesley, a respeito do carro que tinha sumido. E isso aconteceu nesse espaço de tempo. Nesse espaço de tempo. Uhum. Que todo momento eu não estava em contato com a Kathleen. Todo momento eu estava em contato com ela. Ok. Quando é que a polícia encontrou o senhor? Em que momento? Eu estava na casa do meu compadre. Tá, mas isso foi em que dia e em que hora? No outro dia. No outro dia, no caso, a morte aconteceu, segundo o Ministério Público, entre as 10 e meia-noite e meia, então foi na manhã do dia seguinte, Isso, ali, né? Era umas 10 horas, acho. 10 horas da manhã. Provavelmente por esses horários. Hein? Tá, e quem é que abordou o senhor lá? Foi a Polícia Civil? Foi a DHPP, Tito Barrichello. Tá, foi o delegado mesmo que chegou até a sua casa? Delegado. Isso mesmo. Tá, e dali vocês foram para onde? Para a delegacia de polícia? Sim. O senhor foi interrogado já na sequência? Sim, ele perguntou se eu queria falar, tudo eu falei, porque não tinha nada a ver. O doutor Adir, que é seu advogado, que está aqui presente, ele acompanhou esse interrogatório? Acompanhou tudo. Tá. O que é que o senhor disse para o delegado de polícia a respeito de toda essa história do carro, enfim, do Wesley? Então, até então ele queria, falou assim, ele até falou assim, confesso que é vocês, tinha tentando entrar na minha cabeça falando que era nós, mas como é que eu vou assumir um negócio que não é eu? E essa confusão tudo começou por causa de um veículo que roubaram da mãe do Wesley, foram falar que foram nós lá, sendo que nós não mexe com essa situação. Daí ele achou no direito de pegar o carro do meu irmão, roubar e vender o carro, dar o dinheiro pra mãe dele.
Uhum. Tá, mas Eduardo, você contou pro Dr. Tito lá que tudo isso que você me contou aqui hoje, que amanheceu, que o seu irmão ligou, contou a história do carro, você conversou com o pai, conversou com a Kathleen. Falei que ele me ligou, tudo certinho. Que a Kathleen disse que o carro estava no Parolim, que vocês foram até lá, procuraram, não encontraram? Tá. Você se recorda se esse interrogatório da delegacia de polícia foi gravado ou filmado? Eu acho que ele gravou uns pedaços lá que eu lembro. Uhum. Tá, e tudo isso foi feito na presença do seu advogado, doutor Adir? Sim. Nesse dia aí, nesse final de semana aí, não sei se era bem final de semana, mas esses dias em que tudo isso aconteceu, você estava de tornozeleira eletrônica? Sim. Tá. Faltava 2 dias pra me tirar, até porque eu tava terminando, quando eu falei pro senhor, eu tava terminando de pagar meus delitos pra trás e não queria saber de nada, tava tranquilo. Tá. E por que a tornozeleira estava desligada? Porque ela dava um mau contato no carregador. Uhum. E isso Ela já desligou. vinha de antes, não? A hora que meu irmão me ligou, eu tava de cama até deitado, carregando ela, daí não vi que desligou. Depois, quando foi, era 1h da tarde que eu vi que desligou e eu não tinha levado o carregador. Tá. Onde é que o Wesley foi morto exatamente, que ele recebeu os tiros? Foi no Parolim, né? Tá, mas sabe dizer onde? Não sei dizer lá, né? Tá, onde é que o corpo dele foi encontrado? Não sei te dizer. Até onde eu sei que chegou em mim, que foi atrás de no meio de um lixo. Tá. Você disse, Eduardo, que não conhece o Parolim, que diz que é muito grande, que não sabia lá, não conhecia ninguém lá e não Sim. sabia também se locomover, enfim. Né, que foram até lá e ficaram perdidos. Uhum. Biqueira do T, onde é que é? Não sei lá, senhor te dizer. Uhum. Vocês passaram até nessa biqueira do T? Não, a única coisa que eu lembro é que eu saí da linha verde, entrei aqui, logo tem um posto de gasolina. Eu só sei que eu subi aquela avenida lá em cima, voltei, tentei até nas rotas do meu telefone, tudo certinho ali. Tá. É justamente esse o ponto, porque na delegacia de polícia, isso está documentado aqui no inquérito, o senhor, na presença do seu advogado, permitiu que o delegado de polícia, ou no caso aqui policial, os investigadores, tivessem acesso ao seu celular. Sim. Né? E disso resultou um relatório de investigação aqui, inclusive está filmado, tem aqui aparece o investigador examinando o seu celular. Sim, eu dei autorização para ele. E ele entra na localização do Google, quero crer, que é o GPS, né? O que todo mundo bota o Google Maps, lá bota. E aí demonstra que o senhor estava, entre outros lugares, no Parolim, chegou até a biqueira do T, ficou ali por alguns minutos, segundos, e foi embora. Exatamente no local em que o Wesley tomou os tiros. Onde eu falei pro senhor, eu saí da linha verde, entrei ali, subi lá em cima, voltei, tá tudo certinho aí. Tá. Eu que autorizei, ele permitiu se eu podia entrar, falei no presidente do meu advogado, não pode entrar, não devo nada. Mas o fato do relatório apontar que o senhor foi até o local em que Wesley tomou os tiros e voltou e saiu, foi coincidência. Provavelmente deu uma coincidência de que o Wesley recebeu os tiros justo no ponto em que o senhor foi, parou e voltou. Que não foi bem no local, doutor, nós passamos perto. Tá, não foi nessa biqueira do T, é porque, veja, tem aqui até o relato do investigador Sandro Mar em audiência, e ele diz aqui o seguinte, né? Que uma das vítimas era de droga, né, mencionando aqui o Wesley, foi até a biqueira do T, que é esse local que diz que, segundo a polícia, é conhecido lá no Parolim, né? E aí ele prossegue dizendo, quando foi questionado aqui a respeito do Google Maps, né? Ele fala aqui que o veículo usado no Fiesta, tal, que a localização foi extraída do aplicativo Google Maps, que a localização exata, que o depoente conhece a figura do T, que a localização dava nessa biqueira, indicada como Wagner, pela outra vítima, como local em que eles receberam os disparos de arma de fogo. Né? Entende o que foi constatado aqui pelo depoimento do investigador de polícia e pelo exame que fizeram dos registros, do seu histórico de localização, né? O geoposicionamento, geolocalização, não sei exatamente se é essa palavra, né? A denominação aqui, mas que aponta que vocês foram até lá e saíram. Né? Sim, local realmente nós fomos lá porque, que nem eu falei para o senhor, ela ligou para mim, falando que o carro estava lá, daí nós fomos procurar o carro. Daí entrei nessa avenida que eu falei pro senhor, e voltei, liguei para ela, falou que não sabia, eu também não conheço lá, sabe? Eu tava com pouco dinheiro, eu tinha que levar meu irmão embora, levei ele embora e tá. Foi isso daí que eu falei pro senhor. Essa biqueira do T, não sabe dizer onde que fica lá no Parolim? Não sei, senhor, não fico nesse tipo de lugar. Tá. Você usa droga, Eduardo? Não. Não? Tá, esses relatos aqui que foram dados no decorrer da investigação, depois a audiência no dia de hoje, de que você, o seu irmão e o Wesley, que era vítima, eram amigos já desde muito tempo e que usavam drogas juntos? Desde a infância.
Você usava droga junto? É. Não, em nenhum Não? momento. Tá. Porque o senhor foi interrogado no inquérito policial e mencionou lá para o delegado de polícia o seguinte, que chegaram na entrada do Parolim, mas como é muito grande, não conseguiram achar e foram embora. Ou seja, nem chegaram a entrar no Parolim. Não, né? nós entramos onde eu só na entrada ali praticamente, eu não conheço direito ali, eu só entrei numa avenida lá em cima, voltei, liguei, ela falou que não sabia, eu tava com pouco dinheiro, peguei e fui embora. Tá. Como o senhor pode ler e ver que tá isso que eu falei. O que é que Piraquara tem a ver com esses fatos aqui? Daí eu fui pra lá, fui lá na casa do meu primo lá. Casa do primo não, do meu irmão. Tá, Meu qual outro irmão? O Felipe. O Felipe? Sim. Mas foi fazer o que até a Eu fui casa do embora. Felipe? Eu tava me posando lá com ele. E foi nessa noite aqui? Sim. Tá. É porque também... Eu pago aluguel, né? Nós tava meio que dividindo o aluguel junto. Tá. É porque no inquérito policial também... quando foi constatado pelo seu GPS que tinha ido até Piraquara e questionado, o senhor disse que não se recordava que tinha ido até Piraquara? Sim. Na noite anterior? Porque isso foi na manhã, né? Na manhã eu tinha saído de lá, né? Por isso que a rota marcou lá. Quem é que foi com o senhor lá até o Parolim? Eu e o Ricardo. Tá. Todo esse trajeto que consta no seu aparelho celular, que foi até Abranches, Piraquara, Parolim, Biqueira do T e tal, foi tudo... Estava em companhia do Ricardo? Até assim. Tudo? Naquela noite estudaram juntos só os dois, tinha mais alguém? Do Piraquara só tava eu. Tá, isso foi antes ou foi depois de ter do Parolim? Qual parte o senhor tá dizendo? É porque foi até o Parolim, não encontrou e voltou, certo? Até o Parolim, eu deixei ele na mulher dele e fui embora. Tá, e Piraquara foi antes ou foi depois? De Piraquara foi antes. Foi depois. Foi depois? Foi depois. E em Piraquara ele estava com você também, Eduardo? Não. Uhum. E o seu irmão sabe onde é que fica a Biqueira do T? Sabe dizer? Não, também. E essa segunda vítima, né, que é um homicídio tentado, conhecia, sabe quem que é o... Sim, conheço bastante ele. Ah, já conhecia ele? Conheço, nem por isso eu não tinha motivo nenhum pra fazer nada com ele. Tá, mas conhecia ele em que circunstância? Conheci ele na cadeia e uns dias antes eu tava com ele dentro da casa dele. Tava até tomando uma cerveja com ele, dentro da própria casa do menino, do Wagner. Tá. Ele, no primeiro momento, quando foi ouvido pelo delegado de polícia, também está registrado em áudio e vídeo, e está no hospital, né? Uhum. Ele menciona que teriam sido vocês aqui os responsáveis por ter praticado esse fato, né? Depois, em audiência, ele foi ouvido, ele disse que não sabe quem que é, que não viu, Não, né? porque realmente ele sabe que não é nós, né? E nós não tava na mesma cadeia, nada. Não tem nem como eu encontrar ele. Tá, e para finalizar, o senhor também não sabe dizer quem é que matou? Não, senhor. Alguém que viu a situação ali que nós postemos no Facebook, no WhatsApp, foi bem compartilhado ali, comentado, se aproveitou da situação e deu no que deu, né? E agora tá vindo em nós. E nós Tá, como mas- ele tem filho pequeno, nós também temos filho pequeno, nós somos criados juntos, não tinha nem por que fazer isso. Tá, Eduardo, mas você Por causa sabe de um indicar veículo. quem é que poderia ter feito isso? Não Ou sei seja, te se dizer, aproveitar dessa situação toda para matar a vítima e atribuir a culpa a vocês? Não sei te dizer, senhor. Se eu soubesse até falar, porque é a minha vida que está em jogo ali. Uhum. Porque eu tenho, como eles têm criança pequena, eu também tenho criança pequena, dependia de mim. Pagava pensão, tudo. Tá. Bom, minha parte por enquanto, Eduardo, não tem outras perguntas. Doutor Iglesias, para o Ministério Público, alguma pergunta? Tenho silêncio. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, doutor. Eduardo, você respondendo às perguntas do magistrado, menciona que essa situação do carro, que o Wesley teria ficado com o carro, segundo o próprio Wesley, porque ele acreditava que vocês tinham furtado o carro da mãe dele. Isto. Aí você... Até Seria isso? Aí você mencionou... Não, nós não mexemos com essa situação. Respondendo a pergunta do Dr. Thiago, né? Qual situação que vocês não mexem, que você diz? Com roubo de veículos. Bom. Em nenhum momento. Eu não mexo com esse tipo de coisa.
de roubo de veículos. Daí foram até acusaram, foram falar para a mãe dele que foi... Depois eu fiquei sabendo até depois dessa situação quando eu estava preso da situação em que a mãe dele estava acusando nós que tinha roubado o carro da mãe dele, não tinha nem porquê. Até falei ainda, que podia puxar minha tornozeleira, porque eu estava de tornozeleira. Podia constar lá onde eu estava. Tá. Mas no seu oráculo consta várias condenações por receptação. Sim, inclusive. é porque às vezes eu comprava, como eu falei pro senhor, é que eu não entendia de carro direito nessa época, sabe? Pode ver que até os crimes foi até mesmo no mesmo ano. Daí eu comprava um veículo, às vezes estava com um número diferente, um vidro, às vezes um negocinho diferente ali, às vezes estava com alerta, alguma pecinha diferente ali, dava como... Mexia com Sentido. piseira, Eduardo? Isso, com piseiras. Eduardo, outra situação aqui é respeito ao seu celular, né? Uhum. Seu celular foi apreendido, você também explicou já isso, né? Tem um laudo juntado no processo aqui com mais de 16 mil páginas. Nesse laudo, a gente verifica ali, né, suas atividades no telefone, enfim. E a pergunta que eu faço é assim, bem objetiva. Você costumava apagar a mensagem do teu celular? Sim, direto eu apagava e limpava, porque enchia muito a memória do telefone começava a travar. Isso é verdade. Costumava? Sim. Outra pergunta, você tem arma de fogo ou tinha arma de fogo nessa Não. época dos fatos? Não sei nem mexer. Não? Não. Não se interessava por arma? Não, nenhum momento. Excelência da nossa parte, só isso. Obrigado, Eduardo. De nada, senhor. Doutora Gira, defesa? Sem pergunta, doutor. Obrigado. Tá. Pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Não? Pode encerrar ali então, por favor. Jurados, vamos lá então. Agora interrogatório do acusado Ricardo Straub de Souza Godoy. Ricardo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tá, meu nome é Thiago, sou juiz de direitos. Sou responsável aqui por tocar essa ação de julgamento, tá certo? Faremos seu interrogatório. Sim. O seu atual endereço qual que é, Ricardo? É Rua José Coradinho, 415. Tá, qual que é o bairro? Jardim na Terra. Não é aqui em Curitiba, é Colombo, é isso? Colombo. Tá, perfeito. A sua profissão? Serralheiro. Renda mensal aproximada? Não. Tá, veja só, hoje você está preso, né? Certo. Tá, há quanto tempo? Tô 2 anos. Tá, e quando em liberdade trabalhava como serralheiro? Serralheiro. Tá, estava empregado? Não, tava desempregado. Tava, trabalhando com meu pai, por conta, assim, entendeu? Aham, entendi. Em média ganhava quanto por mês? Uns 1.500. Por aí. Tá. Chegou a frequentar a escola, Ricardo? Frequentei até... Foi o 1º grau. Primeiro grau. Ler e escrever, você sabe? Sei. Tá ótimo. É casado? Sou. Tem filhos? Tenho. São quantos? 3 meninas. Tá. Elas têm que idade e moram com quem? Mora com a mãe das minhas filhas. Tá, entendi. Problema de saúde tem, Ricardo? Não, tem só rinite e sinusite. Tá. Afora esse processo criminal aqui, tem ou teve outros? Tive. Tá, ao todo foram quantos e por quais crimes? Tive 180, uma ameaça, só isso daí, só. Tá, foi uma receptação só? Foi 2. 2? Tá, essas 2 receptações foi em conjunto com o seu irmão? Não. Não? Foi diferente. Porque o Eduardo tem outras anotações criminais aqui envolvendo o crime de receptação, né? O 180, que você disse, é o artigo do Código Penal, né? E aí você também tem aqui anotações por violência doméstica. Tá, houve condenação aqui nesses episódios? Houve condenação. Tá, ao todo a pena aplicada ao senhor foi de quanto? Foi 3 anos e... não lembro, faz tempo já. Essa pena já foi cumprida? Já foi cumprida, foi paga. Ou tá pendente ainda? Acho que foi paga já. Tá ótimo. Tem conhecimento da acusação? Oi? Tem conhecimento da acusação aqui do dia de hoje? Conversou com o doutor Adir, seu advogado? Conversei. Tá, então a partir de agora, Ricardo, não é obrigado a responder as perguntas que eu fizer. Se quiser pode ficar em silêncio, vai te prejudicar, tá bom? Só que esse é o momento que o senhor tem para dar sua versão a respeito do que aconteceu. E se isso que consta aqui for verdade, o senhor admitir, confessar, em caso de condenação, essa pena pode ser atenuada. Ou seja, pode ser reduzida por conta dessa confissão, tá bom? Certo. Tem interesse nas perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? Pode perguntar. Tá, a pergunta que se faz início aqui, Ricardo, ela é bem simples e direta. Diz o Ministério Público no dia 17 de outubro de 2021, em horário que não foi exatamente especificado, mas entre as 22 horas e meia-noite e 25, em via pública, Rua Lameia Lins, sem número, em frente ao ponto de comércio de entorpecentes, conhecido por Biqueira do T, no bairro Parolim, aqui em Curitiba, o senhor Ricardo Straub de Souza Godoy, juntamente com o Eduardo Straub de Souza Godoy, teriam matado a vítima Wesley Evangelista Cândido,
E segundo consta aqui, fizeram isso mediante disparos de arma de fogo. O Ministério Público atribui ao senhor, inclusive, né, a prática desses disparos. Disse no mesmo contexto aqui, e por meio desses mesmos disparos também, teriam tentado matar a vítima Wagner Alves Domingos de Souza, né, pessoa que não foi a óbito porque conseguiu fugir e depois foi socorrida por atendimento médico. Né? Diz também o Ministério Público que a motivação foi torpe, porque haveria aqui uma discussão envolvendo a subtração de um veículo que a vítima Wesley teria pegado do senhor. Emprestei o carro para ele. E além disso também diz que foi empregado aqui recurso que dificultou a defesa das vítimas, já que o ataque teria sido, em pouquíssimas palavras aqui, de surpresa. Elas foram surpreendidas pelos disparos, que não estavam aguardando esse ataque, né? Certo. Então, esses fatos aqui são verdadeiros, são falsos, Ricardo? Se é falso, em nenhum momento eu matei ele, jamais ia fazer isso com ele, sabendo que ele é padrinho da minha filha, entendeu? Eu emprestei o carro para ele, foi humildemente, entendeu? Tá. O que houve aqui nesse episódio, cara? Quando eu emprestei o carro para ele, eu tava num bar, entendeu? Tá. Para ele que você disse quem que é? É o Wesley. O Wesley foi que morreu, né? É o Wesley que morreu. Tá. Você emprestou o veículo para ele? Emprestei o veículo para ele. Que carro que era? Era um Uno. Era seu o carro? O carro era meu. Tá. E por que você emprestou esse carro para ele? Que ele pediu o carro emprestado para mim. Ele falou, eu vou lá não sei na onde lá. Peguei e emprestei o carro para ele. Falei, mas pega e não demore, cara, que eu tenho que ir embora. Ele emprestei o carro para ele, pegou e sumiu com o carro. Isso foi quando? Isso foi, não lembro, foi no final de semana, acho que era um sábado, acho. Tá, mas pelo que diz o Ministério Público aqui, ele foi morto entre as 22 horas e meia-noite e 25. No dia 17 de outubro de 2021, né? Isso, não Seria tô lembrando, 17 não me recordo. 18 já, né? Tinha virado Não me lembro, acho que tá, é por mas isso foi o quê? Foi um dia antes? Foi acho que um dia antes. Tá, então foi na noite anterior, é isso? Noite anterior, isso mesmo. Tá, e o que aconteceu daí? Ele pegou o carro? Ele pegou o carro e saiu com o carro, entendeu? Aí eu ligando pra ele, não me atendia. Aí o que eu peguei? Liguei pra um amigo meu, foi 3 horas da manhã, pegou e me levou na casa da Ketra. E aí o amigo meu levou lá na casa da Ketra. Eu perguntei pra Ketra, falou, Ketra, você tem visto meu carro? O Wesley pegou e prestei o carro pra ele, ele pegou e sumiu com o carro. Tá, quem é que te levou até a casa da Kathleen? O amigo meu, o Johnny, que eu liguei pra ele, né? Ele tava junto quando ele prestou o carro? Não tava junto. Só liguei pra ele porque eu tava porque eu liguei pra ele, tava com o meu celular, né? Ah, tá, ele foi te buscar daí? Daí eu liguei pra ele, ele foi me buscar. Daí ele me levou até na casa da Kathleen. Daí chegamos lá na casa da Kathleen lá, e eu perguntei pra Kathleen, falou, Kathleen, você tem visto meu carro? Porque eu emprestei o carro pro Wesley, pegou e sumiu com o carro. Aí foi na onde que ela falou bem assim, não, o Wesley não apareceu aqui não. Daí foi na onde que eu peguei, o amigo meu pegou e me levou embora. Na casa do Uberaba lá, entendeu? Tá, e você morava no Uberaba, é isso? Não, morava em Colombo. Só que minha mulher mora lá no Uberaba. Ah, tá, vocês não moravam juntos? Nós estávamos meio que quase casando. Tá, entendi, eram namorados, é isso? Isso, namorado. Aí você morava em Colombo, ela no Uberaba, né? Isso, tá. E aí ele deixou você na casa da sua mulher, da sua esposa, lá no Uberaba? Isso mesmo. Daí me deixou no Uberaba, o meu amigo me deixou no Uberaba. Aí quando foi no outro dia eu liguei pro meu irmão, pro Eduardo, eu falei, Eduardo, é o seguinte, prestei o carro pro Wesley, tal. O Wesley me roubou meu carro, fui no Mildara com ele e tal. Até meu irmão falou, mas desculpa a palavra, você é burro, tem emprestado o carro pra ele. Fui, emprestei o carro pra ele. Aí falei, né, que aconteceu tal, quando foi 9 horas da manhã, ele me buscou lá em casa lá. Ele me buscou. Aí Eduardo? O Eduardo, isso. O Eduardo foi até lá em casa, me buscou. Ele foi até na casa do pai lá, ele me deixou lá. Ele me deixou lá e desceu na casa da Kathleen. Conversar com a Kathleen. Ele falou com a Kathleen, disse que se visse alguma coisa do carro, ela falou que qualquer coisa ligava. Entendeu? Daí foi na hora que meu irmão voltou, me buscou ali na casa do meu pai. Foi dar umas volteadas, entendeu? Pra ver se achava o carro. Daí postemos no Facebook, no WhatsApp, na rede social, né? Tá, e nesse meio tempo não tinha contato com Wesley? Não tinha contato com ele. Não tinha mais contato com ele. Tá, e vocês fizeram o que nessa busca aí? Foram conversar com a Kathleen? Foi na hora que nós demandamos bastante, né? Daí ligamos pra Kathleen. A Kathleen ficou sabendo que o carro tava lá no Parolim. Entendeu? Isso já era que hora? Isso não me recordo a hora, mais ou menos umas 11 horas mais ou menos, não me recordo. 11 horas da manhã? Não, da noite. Da noite já? Já era da noite já. Daí ela falou que o carro tava no Parolim. Daí eles pegou, demos umas andadas, nós demos 5 minutos ali, o carro tava com pouca gasolina, né? Eles peguei e fomos embora. Não fizemos nada demais com o Wesley, nada, jamais ia fazer alguma coisa com ele. Sabendo que o Wesley é meu amigo e outro, que ele é padrinho da minha filha ainda. Tá, vocês foram até o Parolim, então, procurar o carro, Wesley? Até o Parolim. Encontraram? Não encontramos o carro. Tá, você já conhecia o Parolim ali? Se eu conhecia o Parolim? É. Não conhecia muito, não.
Tá, mas vocês saíram rodando para que lado? Qual Daí, destino né, daí? comecei a mandar ali, dei umas andadas ali, o carro tava acabando a gasolina, né? Tava na reserva, né? Uhum. Fiquemos um pouco ali e logo já fomos embora. Entendeu? Nenhum momento ia fazer alguma coisa com ele, sabendo que ele é padrinho da minha filha, né? E outro, quantos carros eu emprestei pra ele? Não foi nenhum nem dois. Ele me bateu uns 2, 3 carros meu. E nunca ia fazer alguma coisa com ele, se jamais. Tá, mas Nunca. e esses carros aí, que carro? O que era isso aí? Você tinha bastante carro, emprestava? Como é que funcionava? Eu, na verdade, mexi com uns rolos de carro, não vou mentir. Só que de uns tempos pra cá eu tinha parado, né? Comprei esse Uno que ele tava tudo em dia, né? Tá, mas quando você fala rolo de carro, o que é, Ricardo? É, tipo, compra uns carros, tipo carro piseira que eles falam. Uhum. Carro com documento atrasado. Comprava e revendia, porque daí sempre fazia uns negocinhos, né? Tá, mas é carro em situação irregular, é isso? É, tipo assim. Né? Tipo assim. Porque você tem conhecimento, o carro tem documentação, Uhum. né? Então não tinha documento, não às vezes fazia eu um pegava uns contrato de carros compra e bons de venda, não documento. fazia transferência na repartição de trânsito. É, às vezes eu pegava uns carros bons de documento, acertava e vendia. Às vezes pegava um carro enrolado, vendia mais barato. Tá. Essas receptações que o senhor respondeu lá em Colombo foi por qual razão? Foi por carro, receptação. Tá. Carro roubado, é Carro isso? roubado. Uhum. Que é o que o senhor chama de carro piseira, é isso? Carro piseira, isso mesmo. Tá certo. E esses veículos aí que foram emprestados pro Wesley, era tudo dessa natureza, então, carro piseira. Isso. Mas esse estava em dia, né? Tá. O Uno também era nessa situação. É, ele é um carro, ele tava financiado, mas é tipo um piseira de banco. Uhum. Mas... Que é quem dá o golpe na seguradora. Na seguradora não, na financeira não paga e passa pra frente. É isso? tipo assim. Basicamente carro... é isso, né? É, praticamente. Não tem? Dizer em português bem claro, né? Sim, sim. Isso Né? mesmo. Porque o carro, se a pessoa não pagou, tinha que devolver o carro. Exatamente. Né? E aí você eu peguei ciente na mão disso de recebia. É peguei isso, na mão né? de outra pessoa. Ou tem algo que não... Não. É isso mesmo, tava né? tudo tranquilo, não É tinha isso BO mesmo, nenhum. né? Tá bom. Vamos lá. Aí, vocês foram até o Parolim? É, Dene foi até o Parolim ali, né? Rodou 5 minutos ali, entendeu? E meu irmão falou, tá acabando a gasolina. Você também tava na reserva, meu irmão estava sem dinheiro, ele pegou e foi embora. Uhum. Ele meu irmão me levou até na casa do Beraba, na casa da minha mulher lá. Aí ele pegou e foi embora. Entendeu? Tá. Quem que é o Wagner? Wagner eu não conheço, cara. Não sabe dizer Não quem que é? Que é conheço. outra pessoa que tomou o tiro aqui, né? Oi? É outra vítima, né? Uma que morreu, que é o Wesley, e o Wagner é outra pessoa que é vítima, o Wagner, que não morreu, acho né? que é o rapaz que levou o tiro, né? Fiquei sabendo. Isso, é. Não sabe dizer quem é ele. Não conheço. Tá. Biqueira do T, o que é? Oi? Biqueira do T, Não no conheço. Parolim. Sabe dizer? Não conheço. Uhum. Tá. Já foi até esse local? Não. Nunca fui. Nem imagino que seja. Tá. Nem imagino. O Wagner, ele falou que ele estava em companhia do Wesley, que morreu, e que foram até esse local, Biqueira do T, para pegar droga. Uhum. Né? Eles foram até esse local no Parolim, que é uma biqueira, um ponto de venda de drogas lá, para pegar droga. E foi nesse local que eles receberam tiros. Uhum. E aí tem um outro apontamento aqui que, na verdade, o corpo do Wesley não foi encontrado nesse local. Teria sido carregado até, segundo o investigador de polícia ali, o local da Biqueira do T até o local em que foi encontrado o corpo era cerca de 150 metros. Certo. Eu fiz essa pergunta para você, Ricardo, porque você tem conhecimento se o Eduardo forneceu o celular para o delegado de polícia? Para que ele examinasse, verificasse o que tinha no celular? Eu já não sei porque eu não estava junto com ele, né? Uhum. Tá, mas não tomou conhecimento disso? Não. Tá. O Eduardo, quando foi conduzido para a delegacia, ele confirmou isso aqui agora, ele foi interrogado também. Uhum. O delegado questionou ele na presença do Dr. Adir, que estava presente no interrogatório, se poderia verificar o celular dele, ele autorizou. Uhum. Né? E aí tem um relatório de investigação aqui, inclusive está gravado aqui quando o investigador de polícia analisa o celular, e mostra que o Eduardo, ou o celular dele, ele confirmou que estava com o celular, foi até essa Biqueira do T, que foi o local em que as vítimas foram alvejadas, fica ali e depois sai. Uhum. O senhor estava junto com o Eduardo? Não. Não estava? Não estava. Tá, o senhor não foi até o Parolim com o Eduardo? Ah, não, do carro não, estava junto. Isso, Tava sim. O senhor foi até o Parolim procurar quem é que estava no carro? Tava aí o meu irmão só. E que carro que era esse? Fiesta. Tá, quem é que dirigia? Meu irmão. Tá, tinha mais alguém no carro? Não. Tá, então esse é o ponto, né? Se o Eduardo diz que foi até lá, estava acompanhando o senhor confirma, e se o celular aponta que deu exatamente nesse ponto, vocês foram até lá, ou não? Sim, né? Foi até lá, exatamente, né? Foi. Tá. O fato de as vítimas terem recebido disparos de arma de fogo nessa Biqueira do T e vocês terem ido até esse local e depois saído é coincidência? Coincidência. Uhum. Tá, e de lá vocês fizeram o que daí? Lá meu irmão pegou e me levou embora. Daí ele me levou embora e
Cada um pro teu canto. Tá. Quando é que você soube que o Wesley tinha morrido e que o Wagner tinha tomado tiro? Fiquei sabendo porque a mulher do Wesley me mandou mensagem, né? A mulher dele A Kathleen? e as irmãs dele. A Kathleen? Isso, a Kathleen e a Bruna. Tá. E elas mandaram mensagem falando o quê? Falou, que vocês vão pagar, que vocês mataram meu marido. Eu falei, não, jamais, cara, não fiz isso aí não. Falou que eu que tinha matado. Eu falei, não matei ninguém, não. Uhum. Tá. Ele foi só pra procurar o carro. Nesse Jamais. dia aí... Pode falar, desculpe. Não, pode. Nesse dia aí em que aconteceu toda essa procura aí do Wesley, né, por conta do carro e tal, vocês já disseram que conversaram com a Kathleen. Você mandou mensagens ameaçando ela? Ou em tom de ameaça, dizendo que Olha, não, era melhor ele devolver o carro? Não cheguei a ameaçar, mas eu falei na hora do nervoso, entendeu? Eu acabei falando coisa que não podia falar, mas não cheguei a ameaçar, entendeu? Falei um áudio lá, até mandei um áudio pra ela meio estressado, falei, preciso do carro. Uhum. Que, pô, até então minha mulher tava grávida, né? Entendeu? Eu falei que precisava do carro. Tá. Falei um monte, entendeu? Mas não cheguei a ameaçar, entendeu? Tá. Quando você disse que falou coisa que não devia falar, o que seria? Eu falei, eu preciso do carro, preciso do carro. Falei, o Wesley toda vez me dá prejuízo, não é a primeira vez. Eu falei bem assim, toda vez. Falei bem assim, cara, esse cara só me dá prejuízo. Eu quero o carro e pronto, acabou, entendeu? Em nenhum momento eu ameacei. Entendeu? Tá. Você coloca no movimento 1.18, depois 1.20, não precisa ser o áudio inteiro. Eu não tô lembrado do áudio, mas acho que é isso daí. Tá. Eu vou colocar, tem dois áudios do WhatsApp tá bom, aqui. Pode pôr aí. Aí você me confirma se foi você mesmo que encaminhou tá bom, esses áudios. Pode... Né? Não é questão disso. Ninguém tá falando que você tá querendo me ajudar, mano. Entendeu? Em nenhum momento eu falei isso. Mas ele teve a cara de pau de pegar o carro. Por que agora o homem pegou ele agora? Entendeu? Simplesmente ele pegou o raio e já voltava a pegar o carro. E ele tá errado, ele tá totalmente errado, mano. Essa voz é sua? É eu mesmo. Tá. Eu tenho um áudio um pouco extenso ali, mas pode ser 1.20 agora. Sem mancada mesmo, Keto. Não é o que eu faço. Você vai ter que me entregar esse carro pra mim pra me fazer meus pinotes aqui. Eu preciso ir embora, mano. Eu moro lá em São José dos Pinhais, mano. Todo dia vou daqui pra lá, mano. Tem mancada, vou ir buscar esse carro aí. Eu não vou ficar. Esse áudio também foi você que encaminhou pra Kathleen quando tava procurando o carro, Wesley, é isso? Tá. Tem um outro áudio aqui, que é 1.19. Então, Keter, ele acabou de dar tiro na casa do pai aqui, cara. O pai tá maquinado também aqui, que nós deixamos um barato com ele aqui. Entendeu? Referente a umas fitas que rolou esses dias aqui. Entendeu, Keter? O que é esse áudio aí? Esse áudio é do meu irmão. Foi o Eduardo que encaminhou? Tá, e ele encaminhou também nesse meio tempo aí. Foi na hora do nervoso, entendeu? Ele acabou mandando. Tava junto. Entendi. Mas ninguém tava armado não, esse foi só... Tá. Para finalizar, outras duas perguntas aqui. Nunca mexi com arma, na verdade. Desculpa, eu não entendi, cara. Nunca mexi com arma. Esse negócio nunca... Graças a Deus, não. Tá. O Wagner, você já disse que não sabe quem que é, né? Não conheço ele. Não... Tá, o Wagner ele foi ouvindo delegacia e apontou vocês aqui como autores, né? Sim. E depois em juízo ele disse que não sabia dizer, que foi o delegado que falou, enfim, disse que não sabe quem que atirou, né? Ele nega. Sabe dizer o porquê que o Wagner de início apontou vocês aqui como... Olha, eu já não sei dizer pra você, né? Não sabe dizer... Eu não conheço ele, né? Uhum. Tá, e por fim, quem é que matou o Wesley? Quem é que atirou contra o Wagner? Eu já não sei, né? Não sabe dizer? Não conheço. Tá bom, então eu não tenho mais perguntas. Ministério Público? Sim, excelência. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Ricardo, quando você foi ouvido em juízo, na primeira oportunidade aqui, você mencionou que no domingo, né, que é o dia que o Wesley foi morto, certo, e tentaram matar o Wagner, você tinha passado o dia todo em Colombo. E hoje você afirmou que esteve no Parolim na companhia do Eduardo. Onde que você estava no domingo? No domingo... Em que o Wesley foi morto. Domingo nós estávamos, acho que na procura do carro, né? Mas vocês foram até o Parolim ou não? Nós foi até o Parolim, sim, tá, nós foi. Então você não passou todo dia em Colombo? Não, todo dia não. Passei no meu pai, fui na casa da Kathleen, tava fazendo tentando ver com ele se eles achavam o carro, né? Procurando o carro? Sim. Tá. Realmente nós estávamos em Colombo. Quando é que você soube que o Wesley tinha morrido? Que soube quando a Kathleen me mandou mensagem, né? Que horas isso? Que dia? Foi depois que o Wesley morreu, ela me mandou mensagem. Quando o Wesley morreu, ela pegou e me mandou mensagem. Isso foi naquela madrugada de domingo para segunda? De domingo para segunda. Uhum.
E vocês tinham passado o dia inteiro procurando o carro. Eu estava procurando o carro. E daí você parou de procurar o carro? Não, né? Que nem eu falei, mas procuremos o carro lá, nós peguemos e fomos embora, né? Tá, mas vocês passaram o dia inteiro procurando o carro e pararam de procurar o carro quando o que Wesley daí já morreu? era tarde, né? E tava acabando a gasolina do carro também, né? No outro dia você foi atrás do carro? Oi? Você foi atrás do seu carro no outro dia? Outro dia, né? Foi? Foi? Achou o carro? Onde que você foi atrás do carro? No Parolim? Onde no Parolim? Não conheço. Conheço nada do Parolim. Foi com quem? Fui eu e meu irmão. O Eduardo, então, na segunda de manhã esteve no Parolim com você procurando o carro? Na segunda-feira? É, porque o Wesley morreu no domingo à noite. Domingo Você tá à me noite. dizendo que você continuou procurando o carro. Eu não me recordo o dia, foi de um sábado para domingo, eu acho. Eu não tô lembrado. Foi num domingo à noite, dia 18. Domingo Você à emprestou noite. o carro num sábado, passou o domingo procurando o carro. Wesley foi morto no domingo à noite. Uhum. A minha pergunta é: você continuou procurando o carro depois que o Wesley foi morto? Não. Só fui até no Parolim lá, que nem eu falei pra você, pro doutor, entendeu? Fui até lá, eu rodei um pouco lá, fiquemos 5 minutos lá e fomos embora. O carro tava acabando a gasolina. E você não foi mais atrás do seu carro? Não, que nem eu falei pro senhor, que fomos até no Parolim, fiquemos 5 minutos, que eu não me recordo os dias, entendeu? Isso que eu tô meio que confundindo. Satisfeito, excelência. Obrigado, Ricardo. Doutora, de para defesa? Pois não, doutor. Você mora em Colombo? Colombo. Há quantos anos você mora em Colombo? Cara, minha vida inteira eu morei ali 30 anos. Você vem frequentemente para Curitiba? Poucas vezes você vem para Curitiba? Sempre tô em Curitiba. Você vem bastante vezes para Curitiba, mas Sim. assim, na região ali do Parolim, Não, Parolim eu não conheço muito ali não. mas já chegou aí alguma vez no Parolim? Fui uma vez, mas faz muito tempo, já nem ia muito pra lá. E alguma vez na sua vida, em todo esse tempo, você ouviu falar porque o policial veio aqui e disse que essa biqueira do T era famosa no Parolim. Você por acaso ouviu falar alguma vez Não sei, dessa porque eu nunca mexi com droga, graças a Deus, nunca mexi com isso aí, não conheço biqueira, não. Não Nunca tinha mexi nem com isso aí. conhecimento da Meu localização. Meu negócio é trabalhar com serralheria, não mexo com esse tipo de droga, graças a Deus, nunca, nem coisa errada eu mexo. Obrigado, doutor, só isso. Pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Vamos, por favor. Ricardo, eu queria fazer para você é o seguinte: você, sendo compadre dele, você sabia que ele usava droga? Você usava droga com ele ou não? Não, eu não vou mentir pra você, antigamente eu usava droga, mas já fazia 2 anos que eu não usava mais nada, entendeu? Mas eu sabia que ele usava droga sim. Outra coisa. Vocês foram no carro Fiesta lá pro Parolim, né? Fiesta Prata, 5 minutos lá, né? 5 minutos. Na verdade, de Colombo pro Uberaba, depois vocês gastaram todo o combustível que tinha no carro, isso? Sim, Quanto que tinha de combustível, você sabia? não tô lembrado. Você Eu não- acha que com R$20 vocês voltavam para Colombo e para Uberaba, para Colombo depois? Na verdade tinha um pouco mais de gasolina que R$20, né? Que era econômico, né? O 1.0, né? Carrinho econômico. Só isso eu queria saber. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Foi citado sobre um vídeo no qual você e supostamente seu irmão estariam num carro disparando com uma pistola pro alto. Você poderia falar um pouco sobre isso? Não me recordo desse vídeo. Não me recordo. Na verdade, esse vídeo foi colocado que estava na rede social de vocês. É. Vocês estavam com uma pistola para cima, apontando que iam pegar, não me recordo o terror que foi falado, mas que vocês iam pegar não é banditinho, Sim. os errados, alguma coisa assim. Isso é verdade ou é mentira? Que tava... Isso é tudo fake news. Só isso. Pelos demais, alguém? Não? Tá, então tá ótimo. Pode finalizar ali, por favor, hein? Jurados, vamos lá, a gente retoma aqui a sessão de julgamento. Eu convido todos para que fiquem em pé, para que se faça aqui a leitura da sentença.
Ricardo Straub de Souza Godoy e também Eduardo Straub de Souza Godoy. Realizamos aqui no dia de hoje o julgamento dos senhores, ouvimos testemunhas, os senhores foram interrogados, deram sua versão a respeito do que aconteceu. Em sequência, o promotor de justiça fez a exposição do que entendeu devido aos jurados e da mesma maneira também fez o advogado de cada um dos senhores a favor da defesa de vocês. Ao final de tudo isso, os jurados tiveram uma conclusão, e essa conclusão está presente na sentença que agora faço leitura. Leitura essa maneira resumida, um pouco extensa, mas depois o senhor, Ricardo e também Eduardo terão acesso na íntegra, se assim desejarem. Dessa forma, então, passo direto ao item 2, fundamentação. Ao responder a série de quesitos, os jurados chegaram à seguinte conclusão quanto ao acusado Ricardo Straub de Souza Godoy. Primeira série, vítima Wesley Evangelista Cândido. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuir a autoria ao réu. A linha C, não absolver o acusado. A linha D, reconhecer a qualificadora de motivação torpe. E, por fim, a linha E, reconhecer a qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Segunda série, vítima Wagner Alves Domingos de Souza. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuir a autoria ao réu. A linha C, reconhecer o crime doloso contra a vida. A linha D, não absolver o acusado. A linha E, reconhecer a qualificadora de motivação torpe. E, por fim, a linha F, reconheceram também a qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Em relação ao acusado Eduardo Straub de Souza Godoy, primeira série, vítima Wesley Evangelista Cândido, reconhecer a essência do fato, atribuíram participação ao réu, não absolveram o acusado, reconheceram a qualificadora de motivação torpe e, por fim, reconheceram também a qualificadora de emprego de recursos que dificultou a defesa da vítima. Segunda série, vítima Wagner Alves Domingos de Souza, reconhecer a essência do fato, atribuíram participação ao réu, reconheceram o crime doloso contra a vida, não absolveram o acusado, reconheceram a qualificadora de motivação torpe e, por fim, reconheceram também a qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Item 3, positivo. Diante do exposto, em atenção à soberania do Conselho de Sentença, julga-se procedente a acusação, a efeito de condenar os acusados, Ricardo Straub de Souza Godoy e também Eduardo Straub de Souza Godoy, pela prática dos crimes previstos no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º e 4º do Código Penal, com relação à vítima Wesley Evangelista Cândido, e também no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º e 4º, cumulado aqui com o artigo 14, inciso 2º, todos do Código Penal, quanto à vítima Wagner Alves Domingos de Souza. Item 4, dosimetria da pena. Eu dispenso a leitura integral dos seus fundamentos, a sentença é um pouco extensa, passando direto à pena total, isso em relação à soma dos dois crimes. Quanto ao acusado Ricardo Straub de Souza Godoy, pena total de 46 anos e 8 meses de reclusão, regime inicialmente fechado. No que se refere ao acusado Eduardo Straub de Souza Godoy, também pena total quanto aos dois crimes. Pena total de 50 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Mantém-se aqui a prisão preventiva, hora já vigente, bem como também se determina o início imediato do cumprimento da pena, em razão da soberania de que se revestem as decisões do Tribunal do Júri. Eu dispenso a leitura dos demais itens. Curitiba, plenário tribunal do Júri, dia 14 de setembro de 2023. Doutor Eglitz, pelo Ministério Público, alguma colocação, algum requerimento? Não, silêncio. Obrigado. Doutor Adir, pela defesa? Tá, interposição de recurso em relação aos dois acusados, é isso? Tá, a gente consta em ata e, em sequência, abre prazo para oferecimento de razões. Dessa forma, então, agradecendo a presença de todos, o Ministério Público, a defesa, servidores, a escolta policial, o serviço terceirizado, aos próprios acusados, em especial aqui aos jurados e também ao público que nos acompanha presencialmente pela internet, na ausência das considerações, dou por encerrada a presente sessão. Eu agradeço. Obrigado.